uma mancha que eu consegui tirar com filtro, ou a não ser que ficasse aquela pelezinha de boneca que não existe, mas era uma mancha muito feia. Então, hoje eu consigo, assim, sair de casa com o meu protetor e me achar muito bonita. Coisas que eu não conseguia antes. Eu tô muito feliz, porque eu já vi uma grande diferença na minha pele, né? E com o passar do tempo, com certeza vai ficar melhor. Me sinto mais confiante em sair, até tirar umas fotinhas, né? Pessoas vêm me perguntar mesmo o que eu fiz, porque antes eu não saía de casa sem uma cobertura, né, espessa, assim, tentando esconder mancha, acne. Hoje em dia eu só passo um protetor com cor, que é até o que eu tô hoje, só o protetor com cor. Eu jamais usaria isso antes, passaria umas 2 camadas de base. Então, assim, é libertador tu ter uma pele melhor, mais saudável, assim, que tu não precise se esconder de ti mesmo às vezes, sabe? Mas o legal foi que o tratamento então, tratou coisas que eu não esperava. Então a minha queixa era a minha mancha do meu melasma, mas outras coisas também melhoraram por consequência do tratamento, né? Eu acho que os resultados que eu tive foram, assim, muito positivos. Por muito tempo eu demorei a buscar tratamento, porque eu achava que não ia funcionar, ou que ia ser muito doloroso, ia ser muito, assim, traumático, que eu ia ficar com a pele horrorosa. E isso não aconteceu. Cada caso é um caso, claro, mas o meu tratamento foi muito tranquilo. Eu sempre fiquei com a pele, nem assim parecia que eu tinha feito alguma coisa que trouxe resultados negativos, digamos assim, temporário. Então eu não fiquei com outras manchas, eu não tive descamação da pele. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou o que é, mas o primeiro dia que eu usei a argila branca lá, com aquele monte de coisa que tem dentro, no outro dia eu me olhei no espelho, eu olhei assim, eu digo, não deve ser, eu olhei mais de perto, e assim, não pode ser. Mas eu já tinha notado a diferença em um dia que eu tinha usado. A minha pele já tinha dado uma clareadinha, sabe? Um dia. Então, só que daí eu nem falei pra elas, né? Eu digo, não, deve ser coisa da minha cabeça. Então eu fiquei muito, muito feliz, assim. Não assim, nem tanto assim, provavelmente mexe com a autoestima, né? Que a gente se sente melhor e tal. Mas eu tô muito entusiasmada, assim, com a eficácia do tratamento, assim, de como foi. Porque antes eu vivia sempre maquiada, né? E sempre maquiando o máximo que eu podia, e era protetor, e era base. E hoje não, assim, hoje eu, tipo assim, eu me sinto bem de sair só com o meu protetor. Ou às vezes acabo até só de hidratante mesmo, porque antes eu ficava constrangida, assim, de tanta mancha no meu rosto, né? E hoje, nossa, a alegria é grande demais, né? Ela tá sempre antenada ali. Quando eu mando alguma coisa, que eu mando quase todo dia, eu posso usar isso, hoje tá muito quente, posso trocar. Não, bota esse aqui pode dar uma reação, tá? Então ela sempre me deu todo esse suporte. E a confiança eu tive durante o processo inteiro, né? Já na primeira sessão que a gente teve, na outra semana quando eu voltei, era visto, assim, que tinha dado muito, muito certo. Então a confiança, ela me pegou pelo rosto mesmo. Me pegou pelas águias. Eu tô bem contente com a minha pele, assim, eu não tenho mais aquelas espinhas, aquela pele oleosa que seguido, agora de tarde, por exemplo, eu já tava com a pele brilhando, assim, então ela ficou muito melhor, mais saudável, que era o que eu queria, eu tô super contente, assim, e eu sigo fazendo esse peeling porque ele é maravilhoso. Só que o principal é que tudo que eu já tinha feito não tinha dado um resultado a longo prazo. Ele funcionava ali um tempo, uma semana, ficava uma pele maravilhosa e depois voltava tudo. Então eu tinha que refazer, era como se fosse um ciclo, sabe? E com o tratamento dela, não. Eu tô bastante tempo fazendo, só que cada vez a minha pele melhora mais. Então eu acredito que foi um investimento, nossa, muito, muito, muito bom, assim. Esse conhecimento técnico que a Lizzy tem, ela passa para todas as clientes de uma maneira muito didática, uma maneira muito fácil de entender. Então a gente, além de confiar, a gente aprende sobre esse procedimento, o que deixa a gente ainda mais com vontade de buscar os resultados. Em todas as consultas, em todos os procedimentos durante o tratamento, sempre a Lizzy trazendo muita informação, muito conhecimento, e isso sempre me deixando muito tranquila. Então em nenhum momento eu pensei em desistir, não fazer com medo que desse alguma coisa errada. Não, isso eu não tive, porque como eu falei, ela faz assim, de olhos fechados, porque a gente sabe o que ela tá fazendo, ela tem conhecimento daquilo. Então isso me tranquilizou muito. A Lizzy, ela, conversando com ela, qualquer pessoa vai perceber que ela estuda muito, muito mesmo, ela tem muito conhecimento e ela explica de uma forma que qualquer pessoa pode entender. Então ela ficou mais de uma hora, acredito que foi a nossa conversa, porque ela foi explicando, mostrando tudo, toda a parte técnica e o que me trouxe mais confiança também, né? Mostrou a questão de produtos que ela utilizaria, o que eles proporcionam, quais cuidados que eu deveria ter, né? Então ela mostrou tudo. Ficamos horas conversando, bastante tempo mesmo. Já era alguém que buscava, tinha um objetivo, buscava, estudava muito, corria atrás do que queria. E dali em diante foi só crescimento, né? De 2014 para cá, a Lizzy tem crescido assim e não parou por aí, porque ela não para, né?
uma ideia que a gente sempre tem, que eu tinha, tipo, eu vou lá no profissional, eu vou deitar, ele vai fazer o trabalho dele, eu vou pagar e vou sair. E a gente o que é interessante que a Liz faz é que ela te coloca como agente desse processo. Então tu tá ali com ela não tá fazendo sozinha, ela tá fazendo o trabalho dela, mas é importante que eu faça a minha parte também em relação à nutrição, em relação aos cuidados de casa. Isso é interessante também porque ela faz tu entender cada passinho, qual é a importância de cada um desses passinhos. E aí, porque às vezes a gente, será que precisa fazer isso mesmo? Hoje não vou fazer isso. Precisa bater essa meta de água, precisa, assim. Ela deixa tu entender por quê, explica lá como é que funciona o cromófero da pele e tal. Que tu fica entendendo como um conhecimento técnico que ela explica, que ela passa pra ti de uma forma tão natural que tu consegue entender e consegue absorver isso, né? E aí, enfim, tu faz as coisas certinho mesmo, porque tu sabe que depende de ti também, não é só ir lá fazer o peeling, voltar pra casa e ficar tranquilo, tem que fazer tudo certinho. Então, essa conversa foi muito esclarecedora e tu não apenas sabe qual é o teu problema e qual vai ser o tratamento, mas por que ela se preocupa muito em tu entender por que aquilo, por que tá dando errado, o que tá piorando, quais são os meus hábitos que estão piorando o meu problema e o que mudar nos meus hábitos para melhorar o meu problema, ainda que eu não estivesse fazendo o tratamento. Então só as informações que ela me passou já foram extremamente proveitosas. Eu acho que a Liz, ela sempre foi muito honesta no jeito dela apresentar os tratamentos, os valores, muito preocupada em atender o que eu podia fazer, o que eu gostaria de fazer e passar transparência também nos resultados que a gente podia chegar. Então, eu tinha muitas dúvidas, preconceitos que a gente vai criando sobre o tratamento, e conversar com ela foi bem legal, porque ela me apresentou o jeito dela de trabalhar, o que a gente poderia fazer pra minha pele, então foi bem bacana. Cada caso é um caso, então acho que isso é muito importante, essa personalização. Não é uma receita de bolo que vai funcionar pra todo mundo, né? Bom, é o rosto da gente, né? Então tu pensa 2 vezes antes de entregar pra qualquer profissional. Então eu acho que ver o comprometimento dela, os cursos, o envolvimento, embasamento teórico dela, eu acho que me deixou muito confortável e foi muito bom o nosso processo. Assim, A Liz também sempre vai além, mostra o que a gente vai fazer, além de passar os produtos, além de fazer os procedimentos aqui, que também possam trazer benefícios para nossa pele e possam ajudar nesse resultado. Uma das coisas que ela diz muito é sobre um serviço nutricional, né? Como que a gente pode cuidar com o que a gente come e como o que a gente come influencia no resultado da nossa pele. Então isso é muito importante, esse atendimento completo realmente, né? Eu acho, tipo assim, é justo o valor, né? Ela é muito prestativa, né? E ela tá sempre te questionando. Eu não sou uma pessoa de, disponibilizo meu WhatsApp, qualquer dúvida tu me chama. E não, assim, se eu tiver dúvida, ok, eu vou chamar, mas se tá tudo indo bem, eu não vou chamar. E ela é sempre muito prestativa, porque mesmo que eu não chamava, ela chamava, né? Então, pra saber como é que tava indo, qual era o resultado, queria foto e tal. Então, isso, nossa, eu fiquei muito impressionada, assim, com a atenção dela, sabe? Não é só tu vir aqui, fazer o procedimento e sair. Não, ela tem uma atenção, ela quer mesmo o resultado, né? Ela tá junto contigo no tratamento, ela quer ver o resultado na tua pele. Então, esse foi o sentimento que eu fiquei. Fiquei meses sem sair de casa, fiquei meses muitas vezes sem sair com os meus amigos. Então era uma coisa que realmente estava me incomodando e eu reconheci que eu precisava de uma ajuda profissional, né? Ela já ia ver de cara o que foi que aconteceu, que eu estava passando, né, no meu rosto, e que a gente ia iniciar um tratamento. Hoje eu acho que ela é minha psicóloga, porque ela consegue cuidar de mim de dentro pra fora. Mas vai me porrar toda, mas... Até então não tinha conseguido falar com ninguém, né, sobre o que tá acontecendo. E ela sabe, ela estuda demais, né? Então ela conseguiu me passar toda a confiança. Porque eu já cheguei dizendo, eu quero que tu me ajuda. Eu tô desesperada. Eu falei pra ela, eu não saio, eu não faço mais nada. Então eu quero que tu me ajude. E ela me ajudou a entender que não era um milagre. Era um processo. Que ela ia cuidar da minha pele, né? E foi exatamente isso que ela fez e que ela vem fazendo, né? Eu ainda tenho muito pela frente, mas de como era e como eu tô, me ajudou demais. É muito interessante, assim, cada vez que a gente vem na estética e qualquer coisa que a gente vai fazer aqui, mesmo se eu não vou fazer um procedimento na pele, por exemplo, eu sou atendida pela Liz, ela sempre dá aquela olhadinha na pele, como é que tá. E ela dá os puxões de orelha, né? Eu achei que poderia estar mais assim. O que aconteceu? E é muito importante isso, porque muitas vezes em casa a gente não nota que a gente poderia estar um pouco melhor em algum aspecto. E aqui ela nota, e mesmo que a gente não venha fazer alguma consulta para isso, ela fala. E aí, de novo, né, o que isso tem de importante é a motivação que a gente tem para continuar o nosso tratamento, porque às vezes na correria do dia a dia realmente a gente pode deixar um pouquinho de lado algumas coisas e a Liz está sempre lembrando. Então, com isso, a gente se motiva a continuar sempre buscando o melhor, né? Então, vai muito além da estética. Eu sinto orgulho de olhar e perceber, nossa, eu tenho um tempo para cuidar de mim. Como ela conversou comigo, né, falou para mim que isso é de dentro para fora o resultado.
Então eu teria que me cuidar da minha alimentação, que quando a gente come certas coisas, isso transmite para fora, na pele, aparece na pele. Então eu decidi mudar, né? Tô mudando a minha alimentação, isso já tá me ajudando muito também a perder peso, e eu tô vendo uma grande diferença na minha pele. Eu me sinto monitorada, mas isso eu sei que ela quer ver o meu melhor, quer ver o resultado. Fica muito nítido assim pra mim hoje que a pele é só uma película que ela mostra o que a gente tem por dentro. Porque várias vezes que nesse um ano que eu venho fazendo tratamento com a Lizzy, eu tentei comer direitinho, e nas vezes que eu falhei, assim, que eu pisei na jaca e comi a jaca, eu vi aqui e a Lizzy percebeu que eu tinha feito alguma coisa de errado assim na alimentação. Porque eu cheguei aqui uma vez e ela disse: o que você fez? Aí vai meio que uma confissão que eu tive que fazer pra ela, que eu tinha comido muito mal naquela semana anterior. A minha pele tava oleosa, tinha aumentado bastante espinha, acne, assim, bastante mesmo. Ela viu na hora, assim, quando eu entrei na porta do consultório, ela já me perguntou o que tu fez. Ela disse: tu vai pra casa, vai fazer... Me deu todo o passo a passo. Se tu ficar com dúvida, tu me liga, tu me chama. E sempre, assim, até domingos, assim, ela me respondia alguma dúvida que eu ficava em casa. Ela manda mensagem reexplicando tudo que ela já explicou aqui no atendimento. Ela manda escrito depois pra pessoa lembrar em casa tudo que tem que fazer. Então, achei demais, assim, não precisei me preocupar com nada. Já saía daqui com o produto que eu tinha que usar em casa. Tudo certinho, assim. Eu me sinto muito satisfeita. Eu cheguei na Lizzy com um problema. Eu fui num profissional anteriormente, antes da Lizzy, em Porto Alegre. Até uma da minha resistência era vir até aqui a Novo Hamburgo, porque eu moro em Porto Alegre. E aí eu me tratava com uma profissional lá. E aí eu fui tratar um problema pequenininho. E ela não, e na nossa conversa ela não deixou claro os problemas que eu poderia ter decorrentes desse tratamento, que não era adequado para o meu tipo de pele, eu não sabia. E aí eu tive um problema muito maior. Então eu já tava, como eu tive um problema que eu não tinha, ou que eu tinha a predisposição a ter esse problema, que era manchar a minha pele, eu fiz um tratamento com laser que eu não tinha ainda melasma. E eu fiz um tratamento com laser pra tirar umas marquinhas que eu tinha de acne. E aí esse tratamento me ocasionou essas manchas na pele. E aí eu ainda continuei com essa profissional e eu vi que não estava adiantando, que estava piorando, que eu estava fazendo coisas... e a gente sempre procura informações fora só do que da profissional. E aí eu tive algumas informações que o tratamento que eu estava fazendo estava utilizando um produto que era meio perigoso e tal. E aí eu resolvi... E aí eu já acompanhava a Lizzy há um bom tempo. E aí eu pensei assim, minha última esperança, vou ir no Hamburgo, vamos ver como é que ela é, conversar com ela. E aí, enfim, eu muito satisfeita, assim, da forma quando eu vejo as fotos, assim, do meu antes e o quanto mudou a minha pele, o quanto resolveu um problema que eu já estava muito triste, muito, enfim, desesperançosa, porque o meu problema foi ocasionado por um erro profissional. Então não foi fácil confiar, assim, e entregar na mão dela, mas eu estou muito feliz, assim, não só satisfeita, eu estou feliz com o meu resultado, assim, mudou 300%, ainda tenho que melhorar, mas assim, mudou muito, melhorou muito, estou muito satisfeita mesmo. E também achei legal, assim, porque ela explicou tudo o que poderia ser feito sem me prometer que ia sumir aquilo ali, porque eu já tinha passado por bastante coisa e eu vi que não ia ser fácil, assim, né, de chegar num nível bom, assim, mas ela falou, não é fácil, mas com o tempo tu vai ver que a gente vai conseguir tratar 80%, 70%, né, não te prometo mais que isso, ela diz, foi de 70% e 80%. Eu sei que a mancha ainda tá aqui, né, que eu tô tratando, mas pra mim já tá 1000%, 100% melhor, assim, do que quando eu vim. Eu ia no dermato, fazia peeling, e foi que minha pele começou a manchar mais. Ficava bonita na hora, mas depois vinha uma mancha horrorosa. E daí foi o choque de realidade, né, que daí a Lizzy disse que do efeito rebote. Ela explicou todo o processo, como por que mancha, qual é a causa da mancha. Tipo assim, há outro entendimento. Sim, ela vai te falar sobre aquilo ali que tu tem, e vai te passar o possível. Eu achei fundamental, assim, na consulta, a orientação dela, o procedimento, assim, como ela explicou, e a importância de todo o cuidado que a gente precisa ter, assim, não só falando do que tu tem, mas quando tu tratar, o que tu precisa fazer, a importância do que tu tem que fazer. Eu achei excelente, né? Fiquei muito impressionada, assim, não esperava. Eu acho principal, assim, a pessoa não desistir, porque eu já tava quase desistindo, assim, de tratar a minha pele, porque eu gastava muito e não atingi o objetivo que eu esperava, até que eu conheci ela. E valeu muito a pena vir aqui procurar ela. Eu venho de outra cidade, né, buscar o atendimento dela, porque eu julgo que vale muito a pena. Ela tem muito conhecimento, eu confio muito nela. Ela me propõe alguma coisa, ela sabe que eu nem questiono, assim. Hoje em dia eu já confio 100%, de olhos fechados nela, porque eu vi o progresso da minha pele. Ela faz um trabalho lindamente, assim, que com certeza vocês vão adorar. Eu super indico e eu tenho certeza, assim, que vocês também vão
vão adorar e não vão se arrepender. Eu tenho um arrependimento de não ter buscado o tratamento com a Lise antes, né? Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa no sentido de achar justamente isso. Eu vou passar um treino, eu vou fazer um tratamento estético. E hoje mudou para um tratamento de uma pele saudável. Foi um sucesso, assim. Valeu cada centavo, valeu cada puxão de orelha e valeu, assim, olha, todo o meu esforço. Mas hoje eu me sinto muito bem, assim, de poder tirar minha maquiagem e tá tudo bem. Bom dia, menina! Gente, hoje eu tô quase virada numa Ana Maria Braga. Só falta o Louro José aqui do lado. Pode entrar, doutora Michele. Muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. Opa, quase sentei errado aqui. Eu que agradeço o teu aceite, né, doutora? Olha a gente ali, estão ajeitando a gente na câmera. Peraí, deixa eu vir mais pra cá. Se apresenta, por gentileza, doutora Michele. Bom dia, então. Eu sou Michele Spader, trabalho com medicina, sou ginecologista e trabalho com medicina integrativa. Eu conheci a doutora Michele através da clínica da Lelaste, que é uma das clínicas mais conceituadas em medicina integrativa no Brasil, com renome internacional. Acredito que vários de vocês que estão aqui conhecem a clínica da Lelaste. Quem não conhece, eu convido vocês a procurarem os materiais deles tanto no YouTube quanto no Instagram. É material que não acaba mais, né, doutora? Mais. Aliás, vocês têm podcast, vocês falam muito, trazem muito conteúdo, né? E o caso da Lu? Os exames básicos, que geralmente são solicitados? Os básicos são todos. Os básicos são todos. Ai, adorei. Adorei. Tipo assim, não dá pra fazer só metade? Não. A gente precisa entender o que tá acontecendo com essa paciente, né? Eu digo, não tem como me mentir quando eu olho os exames. Eu sei tudo. Exato. Eu tenho que entender todo o eixo. Hipófise, hipotálamo, hipófise, ovário, resistência insulínica, colesterol, hormônios, vitaminas, minerais. Às vezes a paciente me diz assim, não, eu não como doce, eu como super bem, e tá lá uma insulina super alta. Então não tem como mentir, né? Não tem como mentir. Gente, eu descubro tudo. É que nem quando a paciente chega pra gente no consultório e assim, o caso tá evoluindo e aí para. Aí ela chega e eu olho e digo assim, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Tô utilizando meu skincare normal, tô fazendo o plano de tratamento aqui que tu indicou, tô tomando água, não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa, porque a tua mancha parou de evoluir, ela parou de clarear. Vamos sentar aqui e vamos conversar a mesma coisa contigo, né, doutora? Não tem como, não tem como dizer que não tá acontecendo nada se os exames estão falando. Explica um pouquinho pro pessoal sobre a questão, além dos exames, da sintomatologia. Que é essencial, né? A gente precisa sempre associar as duas coisas. Sintomatologia da Lu, o que eu fale? Na verdade, em geral, porque muitas vezes cai aquela situação assim, ó, doutora, que o exame não tá mostrando, mas a sintomatologia está mostrando alguma coisa errada. Um grande exemplo disso é o hiperestrogenismo, né? Na mulher, então relacionado ao melasma. A mulher, no sangue é muito difícil a gente dosar o estrogênio e conseguir estabelecer essa relação. E a gente consegue lá pelos sintomas, pelo ciclo menstrual, pelo peso corpóreo, pelos sintomas pré-menstruais. Pela não evacuação também, né? Porque bem citado isso que a doutora está falando, gente. Porque o exame do estrogênio, ele requer também uma análise do dia, né? Conforme a mulher menstrua, conforme a mulher está no ciclo. E pode ser que ali fique bastante inconclusivo. E muitas vezes, nós profissionais que já trabalhamos com essa análise inicial de exames, a gente não dá diagnóstico de forma alguma, mas a gente recebe. A gente é o profissional de linha de frente que recebe o paciente, que olha o exame e diz assim, aparentemente está tudo normal, mas essa minha paciente não evacua adequadamente. Essa paciente tem muita dor de cabeça, essa paciente desmaia, essa paciente se sente extremamente cansada, mas ali nos exames aparentemente está normal. Tô falando agora sobre o caso da Lu, exatamente, né? Eu fui ler o prontuário dela para revisar. Muito obrigada. Eu botei lá, eu escrevi, paciente com evacuações a cada 2, 3 dias, muito constipada, tem dores intensas ao evacuar e muita enxaqueca. Quadro característico de hiperestrogenismo. Nossa. Tá lá a frase escritinha. Exatamente isso na minha evolução. Na tua evolução, né? Exatamente como a gente também coloca. Quem é que tá aqui que já tem o questionário Código do Melasma na mão? É um questionário que eu desenvolvi, doutora. Para nós, profissionais, né, da linha de frente ali de procedimentos, conseguirmos receber esse paciente e ter uma consulta também direcionada, porque existem vários gatilhos para o melasma e muitas vezes o profissional ele não sabe exatamente que pergunta fazer. Então, um questionário direcionado para a partir daquilo ali o profissional começar a já saber fazer as perguntas certas, né? E aí, no final, tem a parte das conclusões, onde nós também precisamos ir lá e colocar assim, né, o paciente tem esse ponto, esse outro precisam ser analisados, avaliados. O que vocês estão achando do questionário? Todo mundo ali, eu tenho.
Que bacana, gente. Tá auxiliando vocês na prática clínica de vocês? Tá sendo um norte no momento da consulta de avaliação de vocês? O pessoal tá perguntando como é que conseguem, por onde que enviam. Gente, esse é um questionário que ele foi desenvolvido, assim, durante muitos anos, né? Durante todo o meu processo de prática clínica. E ele é comercializado. Esse é um material que ele não é entregue de presente. Ele ou é comercializado sozinho, ou ele é entregue também dentro do meu curso Peelings Melasma. E aí, do caso da Lu, seria muito óbvio eu trazer aqui para ser modelo da aula de vocês, um caso simples. A maioria dos casos que eu atendo, vamos pensar aí, gente, que, sei lá, 80% dos casos que eu atendo são 1000 vezes mais simples do que o caso da Luciana. Seria muito óbvio eu pegar um caso, como por exemplo o da Fran, que tá lá, um dos últimos posts que eu tenho, ou da Paula, que também é um dos últimos posts que eu tenho, onde eu comecei a tratar o caso, em questão de 3, 4, 5 sessões, a gente já tem uma evolução absurda, um mega resultado. Mas não é isso que acontece. Então, foi por isso que eu fiz questão de trazer o caso da Luciana, junto com a professora, junto com a doutora Michele, porque, sem dúvidas alguma, como eu escrevi lá, é um dos casos mais difíceis que eu tenho em consultório, né, dona moça? A gente se encontrou lá em outubro, tu me contou sobre o teu caso. Já vamos começar, vamos fazer uma conversa 3 aqui. Lu, quando tu chegou em outubro pra mim, tu já tinha feito algum tratamento? Apavorada? Eu cheguei em outubro apavorada. Como é que foi que tu chegou até mim? Como é que foi que tu me conheceu e chegou? E foi? Porque tu não mora em Novo Hamburgo, né? Na internet. Como eu já tinha passado por muitos procedimentos antes, muitas pessoas pra tratar mancha e coisa, eu desisti. Chegou uma hora que eu desisti. Aí eu fui pra internet e aí eu procurava ali, especialista em melasma. E encontrava, assim, pessoas em São Paulo, Minas Gerais, tudo longe. E aí, um dia, buscando ali, veio um vídeo teu, assim, falando, e daí eu vi todo aquele vídeo, assim, achei muito interessante e entrei pra ver onde é que ficava. E quando eu vi que era em Novo Hamburgo, eu enlouqueci. Que eu moro em Cachoeirinha, né? Que dá o quê? Uns 30 quilômetros, né? Acho que um pouquinho mais. Mais? Nossa. Mais ou menos, 30, 40 quilômetros. Enfim, dá uma hora naquele rush ali, né? Pra mim é muito mais fácil vir pra Porto Alegre, que é 15 minutos, do que ir pra Novo Hamburgo. Quando eu vi que era em Novo Hamburgo, eu fiquei muito, muito feliz. E aí eu fui atrás, né? E aí marquei uma consulta pra gente, porque eu já tava, assim, desistindo do negócio. tinha investido algum valor expressivo? Muito, muito. Já fazia quase 4 anos que eu tava trocando, assim, de profissional pro profissional. Já fui em dermato, biomédico, esteticista, tudo que imagina. E fiz vários tratamentos. E tratamentos, diga-se de passagem, assim, top, né? Não foi fundo de quintal. Tu fez tratamentos dos mais desejados pela área estética e, né? Laser, microagulhamento, peeling, tudo que tu imagina. E como que era o resultado? Descascava, assim, um pouco. 2, 3 dias. E aí, depois, a mancha já ficava. Ela não... Nunca, assim, nunca clareou, assim, nada. Muito pouco. Sim. E piorava. E depois piorava. E eu lembro que tu me falou sobre isso. Disse assim, eu nunca vejo evolução. Disse, tá, mas nem um pouquinho, né? Porque eu perguntava, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Tá certo que eu sou um pouquinho exigente, né? Detalhe. Um pouquinho mais. Isso é um detalhe, gente. Porque a Lu, ela não é... Sabe aquelas pacientes queridas que tu diz assim, ai, será que melhorou? Nossa, melhorou horrores, nem melhorou nada. A Lu não é assim. A Lu é aquelas, doutora, que ela... A gente, muitas vezes, porque vê ela a cada 15 dias, né? Vê e ela, assim... Então, assim... Quando ela de fato... Tu acha que melhorou um pouquinho? Tu acha? Quando ela chegou o último dia, né? Já puxando, já fazendo um gancho de lá pra cá. Quando ela chegou aquele dia no consultório, eu olhei pra ela sentada ali na recepção. Eu dei um grito. Ela deu outro grito. E eu disse, tu tá vendo? E tu disse, agora eu tô. E eu disse, poxa, então se agora tu tá vendo é porque de fato tá acontecendo. Bom, nosso tratamento começou, tu lembra que já no início, na primeira consulta, eu já te falei sobre a importância dos cuidados endógenos, mas foi algo que, vamos ser bem sinceras, naquele primeiro momento não foi dada uma grande, talvez, importância, né, Lu, até da tua parte. E aí a gente começou o teu tratamento, e eu te pergunto, logo de cara, a qualidade da tua pele melhorou? Muito, 100%. É outra pele. Como era a tua pele antes de outubro do ano passado, pra depois de outubro do ano passado? Bem oleosa, com bastante espinha. E muito manchada, né? Sim. Hoje eu vejo uma pele, assim, vistosa, assim, sabe? Bonita, assim, diferente. Com aspecto de parece jovial. Que hidratar. Lu, vou te fazer uma pergunta agora, que tu sabe, foi um dos teus principais gatilhos, né? Que a doutora agora vai comentar. Íntima, extremamente íntima, estamos aqui entre profissionais. E eu só posso mais uma vez agradecer de tu estar falando sobre o teu caso, né? Que é um caso que nós, mulheres, geralmente sofremos com isso, que é a questão da constipação. Lu, lá em outubro, quando tu chegou pra mim, como era o teu trânsito intestinal?
Resumindo em uma palavra, horrível, terrível. Eu sempre fui, desde nova, uma pessoa assim que pra conseguir ir aos pés era 3, 4 dias. E olhe lá. E quando tu chegou ali, tava no áudio que tu me disse a questão de ir a cada 7 dias, 8 dias. E eu tive muitos problemas, assim, eu chegava a desmaiar de dor. Muita dor, assim, muita cólica intestinal. E eu fui no médico, como é que é o nome? Gastro. Fiz tudo que era exame que tinha que fazer. Endoscopia, colonoscopia, tudo. Procurei tudo e não tinha nada. Nunca tive nada. E aí tu chegou pra mim nessa situação, me dizendo, né, de tamanha constipação, e eu te disse, o quê? Isso não é normal? E aí vem, gente, a seguinte questão que muitas vezes o nosso paciente nos traz. Mas eu sempre fui assim. É uma verdade. Todo mundo... O paciente, ele já vem tentando... Eu pensava isso. Eu até 2 meses atrás... Pensava que era assim. Pensava que tava normal. Que era assim, né? Semana passada eu ainda ouvi da boca de uma paciente, doutora. É assim, é de família. E eu dei dicas, olha, o importante é aumentar o consumo de água, melhorar a alimentação, nananana. Vai numa profissional, procura te orientar. E aí tu já fez várias melhorias. E foi quando, doutora? Ela chegou na situação que ela chegou pra ti. De uma pessoa que ia ao banheiro, em média, a cada uma semana, já estava ainda a cada 3 dias. Ela foi numa nutricionista também antes de chegar? Fui. Então, quando ela chegou na tua mão, ela já tava melhor. Mas a mancha tava ali. A mancha não saía. E volto a repetir pra vocês que estão aqui. Seria muito fácil pegar um caso que, como a Lu tá cansada de ver lá no meu Instagram, em 2, 3 meses, solução, resultado final, simples. Seria muito simples pra mim trazer um caso assim, gente. Eu tô trazendo pra vocês um caso real, porque é isso que vocês vão pegar no consultório de vocês, é isso que vocês muitas vezes estão vivendo. E aí ela finalmente caiu na tua mão. O que é, doutora, que te chamou a atenção no caso da Lu e que aí, a partir disso, tu começou a resolver? Essa questão do intestino, a gente sabe que hoje a gente tem já chamado estroboloma, né? Que é a questão do estradiol, que hiperpigmenta o melasma, né? Deixa eu fazer um adendo enquanto tu, já que tu falou sobre isso. Gente, a primeira vez que eu ouvi falar esse termo estroboloma foi com a doutora. Eu não te falei isso? Pode seguir, doutora, por gentileza. Explica um pouquinho melhor. Então, um dos fatores que pioram o melasma importantíssimo é o aumento do estradiol. Né? Ou por uso de pílula anticoncepcional, ou por hiperestrogenismo por diversas causas. Obesidade é um fator importante para o estrogênio aumentado. E a recirculação do estradiol. A gente vai lá para o intestino, o estradiol vai lá e não consegue eliminar, fica lá constipado, ele fica recirculando, entra de novo lá pelo fígado e vai piorar o melasma. Como se ela tomasse uma pílula? Como se ela tomasse uma pílula. Gente, eu parei. Eu disse assim, eu acho que eu falei bem assim pra ti, para tudo, Brasil. Para tudo, porque a Lu não toma anticoncepcional, tem a mãe de 3 com esse corpinho aparentemente saudável, já era linda antes, né? E que história é essa que ela pode ter um quadro de hiperestrogenismo por conta da não evacuação? Eu disse, para tudo, porque eu preciso me quebrar em 1000 pedacinhos, ver que eu sei que nada sei e estudar de novo. E foi ali, Lu, que eu te disse assim, agora eu consigo visualizar uma luz no fim do túnel. Lembra que eu te falei isso logo no início? E aí, tu veio pra mim, Lu, e tu me mostrou então o que a doutora tinha te indicado, e eu te perguntei assim, e aí, vai usar? E o que tu me respondeu? Claro. Já que estamos na chuva, né? Vamos até o final, né? Vamos ver se vai dar resultado, né? Lembra? Vamos literalmente pagar pra ver. Pagar pra ver. Aí tu começou a utilizar a suplementação que a doutora te indicou. Aí chegou um momento, né, Lu, agora quando a gente foi pra 3ª sessão de peeling, que tu me disse, que tu me disse assim, Dai, agora eu preciso comprar de novo os suplementos que a doutora indicou, porque já tinham passado 3 meses, se não me engano, né? 60 dias. Quando tu tava vendo que tava terminando, que ia ter que comprar de novo, qual foi o teu primeiro pensamento de mulher? Não precisa mais. Ó a sinceridade. Não precisa, não vou comprar. Já tomei o que tinha que tomar. Verdades estão sendo ditas. Sim. E o meu marido chegou pra mim e disse, não, porque não é uma coisa barata, né? Financeiramente a gente tem que se programar pra poder comprar. E no meu caso, especificamente, é bastante coisa, bastante vitamina. Então, o que aconteceu? O meu marido chegou pra mim e disse, não, a gente não vai olhar pelo lado financeiro, né? Se tu precisa tomar, tu compra, porque fez muito bem pra ti, pra tua saúde em si, né? Então, se a gente botar na ponta do lápis, isso vale muito a pena. Dá um exemplo, Lu, dá um exemplo que tu me explicou sobre a questão da dor de cabeça. Eu que ele sempre te falou, tive né? enxaqueca, sim. Eu sempre tive enxaqueca e uma vez por mês, certinho, eu tava no hospital. Tomando medicação na veia, com dor de ficar assim, 2, 3 dias deitada em casa no escuro. Né? E agora eu não posso mais me dar o luxo de ter isso, porque eu tenho 3 filhos em casa. Mas eu sempre tive, né? E isso atrapalha, né? Toda a rotina. E eu vivia com enxaqueca. E as pessoas dizem que é, mais uma vez, normal.
Normal. É normal. Eu sempre fui neurologista, sempre fiz todos os exames e tomava remédio pra prevenir a enxaqueca. Remédio, né? E nunca adiantou. E aí depois que eu comecei a tomar todas essas vitaminas, faz 2 meses, foi março que eu tive na doutora Michele, aí eu comecei em abril, desde abril eu nunca mais tive nenhuma crise. Nenhuma, nem dorzinha de cabeça, assim, pra nada. Pensa uma vida inteira, uma vida história, inteira sofrendo. Não, vai melhorar tudo em 60 dias, né? Isso não vai mudar hábitos, não vai melhorar todo o sistema de uma vida inteira. Nossa, mudou muito. Dias. E aí eu parei pra pensar, eu disse, não é que ele tem razão, né? A enxaqueca passou, eu não tive mais, o intestino melhorou, né? E saúde, assim... Humor, tudo, provavelmente. Né? Humor. Uma outra coisa que eu notei, assim, que eu acho que eu nem relatei pra Daí, também não relatei pra doutora ainda, que eu tinha problema de ansiedade, né? Eu tive há muito tempo atrás uma síndrome do pânico e aí desenvolvi ansiedade e eu fiquei com isso. Então, eu sempre fui dependente da sertralina. Tinha que tomar sempre. E agora, por conta própria, eu senti que eu melhorei. Ó, verdade sendo ditas. Eu fico assim, ó, uns 4 dias sem tomar e aí depois tomo uma. Daí eu fico uns 4 dias sem tomar. Um placebo, né? Mas não é aquilo que eu tô dependente. Antes eu era assim, se eu não tomasse um dia, no outro dia já tava tonta, já tava ruim, já tava com não sei o quê. Agora eu já tô... Tá, e por quê? Vamos lá, pessoal. Onde é que é feito os neurotransmissores? No intestino. Novamente, no intestino. Gente, vocês não viram, mas eu tenho certeza que a Lu aqui que me conhece, viu, já sabe que eu sou manteiga derretida, eu já tava com os olhos cheios de lágrima aqui. Ela ainda olhou assim. Não vou olhar. Já vai chorar, chorona. Gente. Doutora, a gente que é profissional... Não tem como não se emocionar. E não tem como a gente trabalhar em algo que a gente não seja feliz. Que não ama. Que a gente não ama, que a gente não soma. Eu falei no início ali pra vocês quando tava passando os depoimentos. Todas as vezes que eu vejo os depoimentos, que eu vejo tu falado, é por isso que eu te disse diversas vezes, eu não vou largar da tua mão. Até o dia em que tu me abandonar, mas enquanto a gente não chegar no fim e a gente chorar junto, como já começamos agora esse processo, eu não vou te largar. E não importa, eu vi um comentário lá no teu vídeo, que eu postei no Instagram, que uma aluna, não sei se a aluna tá aqui, que a aluna pegou e disse assim, nossa, que bacana, uma profissional que admitiu que não estava conseguindo, viu que era necessário somar, agregar, inclusive, chamar um outro profissional para vir junto, se quebrar no meio, para daí então ir em frente. E é sobre isso. 2023 tá aí, gente, E eu tô falando assim, eu não tenho nenhuma religião, nenhuma crença específica, mas eu acho que, sabe, tá sendo meio que uma mudança de ciclo daqui pra frente, onde as pessoas, os seres humanos, de forma geral, estão tendo que, ou vai ou racha, sabe, ou te permite abrir pro novo, ou tu vai ficar pra trás e vai ser infeliz. Porque a gente tá aqui nesse mundo pra evoluir. Eu tô aqui pra ser feliz. Nós também. Por favor. Então para, gente, de achar que a gente, tem todo... A gente faz tudo sozinha. Tem uma pessoa aqui que estudou anos medicina, que sabe. Assim como eu não consigo tratar sozinha, né? Preciso de ajuda para tratar o melasma. Te pergunto, doutora, você acredita, já assim, pegando esse gancho do que tu disse, tu acredita que o resultado da Lu, pro melasma, tá? Seria tão rápido se ela estivesse fazendo somente a parte interna, sem o skincare, sem peelings? Com certeza não. É o in e o out. Como eu botei lá no meu Insta, né? Precisa das duas coisas. Vir de dentro para fora e de fora para dentro. Gente, eu vou olhar para os comentários agora e eu quero perguntar para vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer a respeito do caso da Lu? Se vocês têm uma pergunta para fazer para a doutora Michele, para a própria Lu, porque agora a gente vai passar para a parte prática, onde ela vai ser minha modelo de peeling. E me coloco aqui à disposição, nos colocamos à disposição, caso alguma de vocês tenha dúvida, queira fazer alguma pergunta ainda sobre o caso, queira fazer uma pergunta para a doutora Michele. Esse é o momento. Fale agora, o cálice para sempre, né, gente? E a gente vai seguir daqui a pouquinho já na ideia dos peelings. Bom, deixa eu ver. Ó, a Alessandra falou assim, que sonha essa interação. A Regilene disse assim, gostaria de saber sobre os marcadores dos exames dela. O que exatamente, Regilene? Na verdade, acho que a gente não tá com os exames aqui na mão, né? Não tem como a gente ler aqui agora. Mas acho que a doutora já falou no início da aula os marcadores principais. Mas vamos retomar, doutora. Se hoje tu pudesse escolher, tá? Eu sei, como tu disse, não tem nada que não seja importante, né? Mas se tu, pensando no caso da Lu, se tu precisasse escolher... Não é um marcador, é tudo junto. Não é um exame, é a história, a paciente, tudo junto. Na Lu, eu acho que tinha assim, um marcador de inflamação, um pouco aumentado. Tinha vitaminas e minerais um pouco baixo. Daí eu penso, bom, constipada, não está absorvendo. Temos que resolver isso, por isso que ela está tomando minerais. Ela tinha queda de cabelo, tinha um ferro no limite interior. Tinha queda de cabelo, Lu? Já aproveita? Muita queda de cabelo. E agora como é que tá? Parou. Parou. Normal. Não, porque tu disse pra mim que caía bolos. Não, cai bem pouquinho. Não, caía assim horrores. Muito cabelo. Fora do normal. E parou uns 80%, assim. Então faltava ferro.
A medicina integrativa entra assim, a Lu não tinha, eu acho, mas é uma coisa que eu vejo muito. Tireoide não está funcionando bem, vamos dar um remédio para tireoide. Não, na verdade está faltando ferro para a pobre da tireoide conseguir funcionar sozinha. Então é isso que entra tudo. No melasma, o que a gente tem que pensar? Os principais gatilhos são inflamação, hiperglicemia, hiperinsulinemia, que às vezes a pessoa me diz, não como doce. Tá bom, não como doce, mas com um monte de farinha, que vai lá na mesma via, e o hiperestrogenismo. Inflamação, glicação e a via do estrogênio, que tem toda uma explicação fisiológica por que uma coisa mimetiza a outra lá dentro das células da pele. Ou seja, gente, basicamente, né, não tem como a gente numerar, não tem como a gente dizer assim, é só isso aqui que tem que analisar ou é só aquilo ali. Muito obrigada. Eu te agradeço do fundo do coração por ter vindo aqui super cedo, ter arrumado teu cabelo ontem pra vir aqui, né? E em breve nos falamos de novo sobre este caso e outros casos que vamos chegar aí no topo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Aproveitem a aula prática de vocês. E nós vamos lá, né, Lu? Se eu te perguntar assim, Lu. Bom, quando iniciamos o nosso tratamento, de 0 a 10, tu tava num grau... Que grau tu tava, né? De 0 a 10. 11. 11, um pouquinho além. Um pouquinho acima. E se eu te perguntar assim hoje, Lu, do 11 que nós estávamos, né? A gente foi decaindo, a gente foi para um 10. Onde a gente tá hoje? Nessa tua evolução? Hoje eu daria 6. Perfeito. Então, tu diria que a gente já teve uma melhora nesse quadro de pelo menos 40%? Com certeza, já evoluímos bastante. Então, agora só vai, né, gente? Então, eu vou sentar aqui agora, pedir para os guris colocarem a câmera bem no meu rostinho. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Perfeito. Deixa eu ver. Aqui, mais pra cá. Mais pra cá. Ah, tá. Acho que tu tem que virar um pouquinho. Oi? Ah, tá. Então, perfeito. Bom, gente, pode ir um pouquinho mais pra cima, Lu. Eu fiz essa pergunta pra Lu, porque quem já é minha aluna, quem já fez meus cursos, quem me acompanha, sabe que eu costumo trabalhar com... liberando etapas, vamos dizer assim. Eu gosto bastante de utilizar esse termo liberando etapas, porque se eu te falar o seguinte, tu pode utilizar todos os peelings, tu pode utilizar todo tipo de tecnologia, seja um microagulhamento, seja um laser, tu pode utilizar todas as opções que você tiver dentro do consultório, preferencialmente menos as que gerem calor e inflamação forte, obviamente, mas tu pode utilizar tudo no momento certo. Isso fica um pouco confuso, isso fica bastante difícil de você conseguir entender. Então, eu gosto de ensinar que no tratamento de melasma, você precisa ir liberando etapas para que os peelings e os procedimentos que você tem dentro do consultório vão evoluindo de acordo com a evolução da paciente. Lembra, volta lá para a premissa onde melasma é um resultado de uma agressão, seja ela externa ou interna. No caso da Luciana, a gente acabou de descrever quais eram os gatilhos dela, mas talvez a paciente que você vai ter na clínica não vai ter nenhum desses gatilhos. Talvez a paciente que você vai ter na clínica é uma paciente como a minha outra paciente, a Fran, a maioria de vocês viu o vídeo dela também, que eu postei na outra semana, onde o gatilho dela era a alimentação. Ela estava com uma rotina absurdamente corrida, ela mesma fala, eles toda noite praticamente pediam iFood, de manhã ela não comia nada, só tomava um café. Lembram que a gente falou muito sobre café na aula com a Grazi, com aumento de cortisol logo cedo? E aí a gente está falando de um caso completamente diferente, mas que tem gatilhos da premissa chamada agressão, que gera uma inflamação e que por si, por conta disto, vai acabar caindo na cascata da melanogênese. Ou seja, em quaisquer casos, independente de quem é a paciente que você está atendendo no teu consultório, toda vez que você for atender um caso de hipercromias, entenda que essa hipercromia não existe simplesmente porque ela tem uma herança genética ou porque ela é um alecrim dourado e foi escolhida para ter melasma. Existe uma causa. Gente, 1 mais 1 é 2. Existe uma causa. Dai, mas eu não consigo descobrir qual é a causa. Então, para. Senta e estuda. Dai, estudar dói. É chato estudar. É chato estudar mesmo. É chato pegar, sentar a bunda na cadeira e ler um artigo e ouvir uma professora te falando e te mostrando e tu fica remoendo e fica, aquilo ali não entra. É chato fazer o que eu cansei de fazer, de ver 20, 30 vezes a mesma aula. Mas é bom entregar resultado. É bom ter resultado. É bom ter pacientes que chegam para ti e te dizem assim no primeiro dia da consulta: eu queria muito te conhecer pessoalmente. E no momento que tu desenrola o plano, que tu explica para ela, que tu chega no momento final, o ápice ali, o valor que tu estás passando, a paciente entende que aquilo ali não é um custo, e sim um investimento que ela está fazendo. E aí eu volto, é chato estudar, mas é bom entregar resultado. E não entrar naquele bolo de desconto, de oferta e de promoção, onde você diz assim, olha para mim, e eu tô falando nesse momento para uma aluna específica, que sabe, que falou comigo esses dias, que disse assim, Dai, eu não consigo sair da tal da oferta,
Todo mundo pede desconto e ninguém fecha plano bom comigo. Eu perguntei pra ela, mas você tá entregando resultado? Não, Dai, ainda não, porque eu não consegui fechar plano. Ok, mas e os teus modelos? Ai, Dai, mas eu vou gastar produto, eu vou gastar peeling, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar um tratamento pra ela? Ok, investe nisso. Quem tem resultado, tem paciente. Porque paciente, no fim das contas, como a Franciele postou lá naquele vídeo, eu sou movida a resultados e paciente quer resultado. Paciente entende que não é um passe de mágica. Paciente entende que é uma construção. O paciente entende isso. Mas você precisa saber se posicionar. E aí, vindo para as etapas, a Lu, ela já está num momento onde a gente já tem uma integridade de barreira gigante. Como isso nota, Dai? A gente vê na pele dela. Não uma pele vermelha, não uma pele que fica irritada, não uma pele que fica estressada. É uma pele íntegra. É uma pele que, nessa visão, ela tá bem, ela tá saudável. E isso foi uma construção. Se lá numa primeira sessão eu já saísse aplicando um ácido salicílico, que é um ácido extremamente vasodilatador, e para quem porventura tá chegando aqui agora no mundo dos peelings, talvez você até já trabalhe com peelings há 10 anos, mas nunca ninguém te disse que o ácido salicílico deixa a pele vermelha porque ele é um vasodilatador potente. E que você precisa ter uma forma de ventilação para que a tua paciente sinta menos desconforto no momento da aplicação dele. Dai, mas arde, fica vermelho. É normal. Esse é um mecanismo de ação do ácido salicílico. Você precisa entender que ele vai ficar mais ou menos 3 minutos dando essa sensação de desconforto, esse formigamento, com um rubor extremamente controlado, arroseado, e isso é normal e esperado, diga-se de passagem. A gente espera que isso aconteça. Agora, em contrapartida com o mandélico, a gente não espera isso. Então você tem que entender a respeito do mecanismo de ação do mandélico para entender que se você aplicou um mandélico na pele da tua paciente e começou a arder, não tá normal. Neutraliza no momento e tira, porque tem algo errado. Então, nesse momento, como a pele da Lu já está extremamente equilibrada, a gente já pode usar um pouquinho mais. Se ela chegasse aqui hoje, num primeiro momento, como foi quando ela chegou na primeira sessão, eu apliquei na pele dela somente mandélico, justamente para fazer uma abertura mais importante da camada de gordura da pele. Nossa pele ela é feita de lipídios, para daí, então, entrar o próximo que vai ser aplicado, que é o polidroxiácido. Lu, tu estás com a tua pele limpa? Sim. Como que eu sempre peço para ti ir pro consultório com a pele? Sem nada, só lavar ou hidratar ou sem nada. Exatamente. Sem E aí, nada, e nem no dia anterior. Exatamente. No dia anterior, na noite anterior, especialmente, só hidratar. Tu lembra por que dessa questão do não usar no dia anterior alguma coisa, um clareador? Por que disso? Tu faz ideia? Pra não irritar a pele? Isso. Antes de fazer o... Perfeitamente. Eu pergunto pra ela porque pra ela ficou bem, mas tudo me explica, ela sabe disso, né? Ela só ficou assim, será que é isso que eu respondo? É isso, gente. É o simples, é o óbvio. Se você ficar utilizando inibidores no dia seguinte, pode ser que, eu não tô dizendo que vai acontecer, mas pode ser que essa pele esteja mais sensibilizada. Tá, Dai, mas todo mundo, e essa foi uma das perguntas que vocês mais me fizeram, pré-peeling. Todo mundo ensina a trabalhar com pré-peeling antes do dia do peeling, até o momento do peeling, especialmente pré-peelings fortes, pré-peelings potentes. E eu pergunto pra vocês, agora eu vou virar um pouquinho aqui pra essa câmera. Por que é que existe a necessidade de um pré-peeling antes de um peeling? Porque se trabalha com peelings mais agressivos. Isso, gente, isso. Mas aí eu pergunto pra você, Aline, se você trabalha com peelings que você precisa evitar intercorrências, ok. Mas se você não trabalha com peelings que possam te ocasionar uma intercorrência, para que é que você vai ficar utilizando inibidores que eles por si só podem sensibilizar a pele e aí sim causar uma intercorrência? Já pararam para pensar nisso, gente? É lógico que se vocês forem trabalhar com um daqueles peelings sequenciais, peeling de cair a cara, peeling extremamente descamativo, que gera uma inflamação absurda na pele, que deixa a pele crítica, no estado crítico no momento do pós-peeling, é lógico que vai se precisar utilizar um pré-peeling que vai calar o melanócito. E o mais utilizado quando a gente está falando de peelings extremamente agressivos é justamente a hidroquinona. Não estou falando que você utiliza, eu estou falando que é o mais utilizado. Porque a hidroquinona basicamente vai lá, vai calar o melanócito, vai deixar ele sem voz nenhuma, sem ação nenhuma. No momento que você fizer um peeling extremamente agressivo, o teu melanócito não vai ter voz. E aí é lógico que num primeiro momento você não vai ter uma hipercromia depois daquele peeling. Mas aí fica a seguinte questão, quanto tempo isso vai durar? E aí vamos voltar lá para outra câmera agora. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Voltar. Ó as mudanças. Vamos voltar para cá. Se eu tô falando para você que o peeling que a gente vai aplicar, e todos os peelings que eu ensino, eles não são agressivos, pelo menos se você fizer no momento certo. Inclusive, ácidos mais fortes, como por exemplo um ácido glicólico, um salicílico em maior concentração, até mesmo um retinóico, a pele não vai responder se irritando. Por que é que você vai ficar utilizando inibidores um dia antes? Então pega essa dica, gente. Um dia antes, 2,
dependendo do inibidor de melanogênese que você vai utilizar, se ele é um inibidor que ele causa alguma descompactação, como por exemplo uma sinovia, é um exemplo que eu sempre pego, causa um nível de descompactação, não usa 2 dias antes. Deixa a pele respirar, deixa a pele ficar bem íntegra, porque você vai usar um ácido que vai abrir, que vai causar um caso de atopia. Então isso vai reduzir expressivamente as potenciais intercorrências que você poderia vir a ter, tá? Então prepara essa integridade de barreira. Todas as pacientes vêm com a pele limpa para o consultório. Ou, se elas vão vir no sol e elas vão vir com protetor solar, eu sempre peço o seguinte, chega 20 minutinhos antes, lava a tua pele, limpa a tua pele, traz todo o teu kit, higieniza a tua pele ali no banheiro e aguarda. Por quê? Partindo do pressuposto que eu vou desengordurar a pele, eu vou utilizar um peeling de caráter lipofílico. E para isso, para que ele tenha uma atuação máxima, dentro de concentrações seguras, que você vai reduzir o teu problema de potencial intercorrência, porque você está trabalhando com uma concentração eficiente, mas segura, você precisa que essa pele devidamente esteja seca. É claro que se a gente está pensando num salicílico a 30%, a 40%, é outra realidade. Mas eu não trabalho com essas concentrações. Se você veio até aqui e não sabia disso até então, eu não trabalho nunca, jamais, com concentrações mais altas. Dai, mas eu aprendo em todos os cursos salicílico a 30%. Pois é, eu não trabalho com concentração a 30%, porque o risco de intercorrência é muito maior, a dor de cabeça pode ser muito maior. Em contrapartida, eu te pergunto, para quê? Se tu consegues um resultado tão bom quanto trabalhando com concentrações mais seguras, com pHs um pouco mais altos, dentro de uma taxa peeling, mas mais seguros, sem risco de intercorrência, trabalhando da forma certa, sabendo o mecanismo de ação do que tu estás utilizando. Você precisa ter uma pele seca. Meu Deus, Dai, mas como assim? A pele chega, você lava a pele, seca com a toalha, ela tá seca. Quem disse que ela tá seca? Você sabia que o queratinócito, do momento que ele sai lá da camada basal até ele chegar na camada córnea, ele tem mais ou menos 90% a menos de água, por isso que ela fica uma célula totalmente achatada. E no momento que você aplicar uma água ali, seja para passar um sabonete, seja para passar uma água micelar, essa pele vai ficar, essa córnea que está sem água, que está sedenta por água, que implora por água, que é totalmente hidrofílica, ela vai sugar e vai levar um tempo, alguns minutos, para que ela de fato consiga eliminar essa água através da evaporação. E se você não respeitar esse tempo utilizando um peeling de concentração mais segura, mais baixa, com pH mais alto, você vai acabar reduzindo expressivamente a ação do teu peeling na pele. Você sabia disso? Quem é que já trabalha com isso? Quem é que já se ateve a esse detalhe? Então, gente, são detalhes pequenininhos, mas que fazem toda a diferença. Então, sempre procurem deixar a pele limpa por uns 20 minutos, pelo menos, antes do momento que vocês vão aplicar o peeling, certo? E aí você pode ter, por exemplo, eu peguei hoje aqui um álcool 70%. Você pode ter um álcool, você pode ter uma clorexidina. Você vai colocar num algodãozinho e vai fazer uma asepsia, né? Porque por mais que a pele da pessoa esteja limpa, qualquer poeirinha que pegou, qualquer sujidade que pegou, qualquer resquício de produto, a gente pode fazer também uma limpeza, ter certeza que a pele está limpinha, certo? Mas não façam isso com água, porque senão vocês vão estar reduzindo a força do peeling de vocês. Bom, aplicado aqui, limpada a pele dela, higienizada a pele dela, eu vou aplicar então um ácido. Deixa eu escolher aqui. Hoje eu escolhi para aplicar na pele da Lu, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Um peeling de ácido mandélico. O ácido mandélico, gente, ele é um peeling maravilhoso, muitíssimo documentado em estudos para melasma, numa concentração extremamente segura. E o salicílico, eu escolhi essa opção para colocar na pele da Lu hoje, é uma opção que não vai fotossensibilizar de forma importante a pele dela, vai dar um resultado de descompactação da córnea bom, se, somente se, ela lavar a pele dela em casa e não aplicar logo na sequência o hidratante, é que ela vai visualizar uma descamação, senão ela nem vai visualizar a descamação acontecendo, diferente de se eu aplicasse um ácido mais forte. Geralmente, eu trabalho em pHs de 3,5, 3,8, chego a trabalhar com pH de 4, gente, quando eu penso em glicólico, visto que o glicólico, ele tem uma molécula extremamente pequenininha, e mesmo ele não sendo um ácido que ele tem uma força de permeabilidade por conta do caráter dele, porque ele não é um ácido lipofílico, ele não gosta de gordura, então ele teria dificuldade de permear na pele porque ele é um ácido hidrofílico, mas o fato de ele ser uma molécula extremamente pequena, na verdade ele é a menor das moléculas entre os alfa-hidroxiácidos, isso faz com que ele penetre demais. E se você trabalha com ácido glicólico com concentrações mais baixas, como por exemplo concentrações aí de 3,5, de 3, de 2,5, de 2, a probabilidade de você desenvolver um efeito de irritabilidade nessa pele e por consequência, isso é o que a literatura traz, fotossensibilidade é muito grande. Mas o glicólico não é um ácido fotossensível, concordo, ele não é fotossensibilizante, mas a irritabilidade que ele causa na pele torna aquela pele fotossensível. É isso que a literatura traz. Essa foi uma das perguntas que esse ano ainda uma profissional fez para mim. Ela disse assim, mas da onde isso? Da onde? Da literatura, gente.
É o que eu conversei com vocês no outro dia, quando eu tava junto com o Jeff. Muitas vezes a gente fica naquilo que a gente ouviu, naquilo que talvez e a gente não estuda. Não pega aquele monte de referências bibliográficas que tem lá no teu e-book, que tem lá na tua apostila e não lê. E aí depois a gente não sabe de onde tirou. Então, senta e estuda. Garanto para vocês que a dor do estudo, a dor de sentar e disponibilizar um tempo para isso é bem menor do que a dor de não entregar um resultado. Ou, pior ainda, de ter uma intercorrência. Então, eu apliquei o ácido aqui, deixei ele agir. Nesse momento, vocês conseguem visualizar aí na tela que já praticamente secou. E agora, vou virar um pouquinho aqui para vocês. Na verdade, pode ser aqui. E perguntar para vocês o seguinte. O que eu vou usar agora nessa pele? Minhas alunas sabem, estão carecas de saber. Eu teria várias opções, né? Eu poderia utilizar um lático, poderia utilizar um lactobiônico, poderia utilizar os dois, poderia utilizar um glicólico nesse momento, poderia utilizar todos eles, cada um com seus mecanismos de ação. Mas tem um ácido, que é o ácido que, assim, dentro da minha prática clínica, gente, é o ácido, assim, supra-sumo master, o próprio que vocês estão dizendo aqui, a primeira, a Thaís acabou de dizer. O gluco, né, Adriana? O gluco. O gluco, ele entrou na minha vida, gente, em 2016, de verdade. Eu conheci o gluco, ouvi falar dele em 2014, meados ali de 2015, e aí veio aquela história. O gluco, ele aumenta a hidratação. O gluco, ele melhora as funções celulares. Ele reequilibra as funções da epiderme. Por consequência, por via reflexa da derme. Tá, legal, bacana. E descama? O quanto que descama? Não, ele não descama visivelmente. Tá, Dai, mas ele não descama? Ele descama. Ele é um peeling. Para um produto ser registrado na Anvisa na categoria peeling, ele precisa descamar. E o gluco descama. Se for visto a microscopia eletrônica, ele literalmente descama. Mas isso não é visível a olho nu. E aí eu olhei, e quem não conhece o gluco ainda, tá pensando mesmo que eu pensei naquele momento. Será que isso funciona? E nisso foram-se praticamente 2 anos. Eu não vou dizer perdidos para vocês, porque acho que perdido é o tempo que a gente não evolui para nada, né? Mas eu poderia ter começado muito tempo antes. Foi quando, em 2016, que eu tava travada nos resultados. Que eu não conseguia melhorar nada mais no meu consultório. Parece que Deus, eu falei isso já para vocês, parece que nos dados momentos, Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam e os meus resultados travem dentro do meu consultório, desses 13 anos, meio que, tipo, dando um tapa, assim, na minha cara e dizendo assim, tá, beleza, tava bom até então, agora se mexe, te quebra no meio e vamos evoluir. E aí, naquele momento, tinha travado. Foi quando eu olhei e eu disse assim, beleza, vamos experimentar esse peelingzinho aí. A primeira pele que recebeu o gluco foi a minha pele. O resultado foi, assim, surreal. Quem, porventura, nunca viu minha pele como ela era antes, dá uma rolada no feed, vocês vão encontrar um Reels onde eu tenho uma foto de como ela era a minha pele antes. E aí, a partir daquele momento, foi que eu disse assim, beleza, agora eu vou utilizar o peeling nas minhas pacientes. Eu peguei 6 modelos. Eu não sei se a Ana Keila tá aqui. Ana Keila, que hoje é uma profissional da área, ela foi minha modelo naquele momento. E foi ali que, finalmente, novamente, todo o meu trabalho começou a render. E hoje, então, desde 2016 até hoje, eu consegui virar, de fato, uma referência na área do melasma por conta muitíssimo do uso da gluconolactona. Eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês melhor sobre o gluco. Agora eu vou aplicar ele, tá? E aí a Lu vai ficar com ele agindo enquanto a gente conversa. Esse aqui, então, gente, é o peeling de gluco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá sempre uma agitadinha ali. Vamos abrir aqui. Ó. Vocês vão ver aqui. Que interessante a espalhabilidade dele. Vocês podem ver, ele não é líquido e ele não é espesso a ponto de não espalhar. E é isso que acontece na pele. A aplicabilidade do gluco é assim. Apliquei. Bem simples. Não tem mistério. É diferente do microagulhamento que a gente tem que ficar analisando e tal. Aplicou. Lu, tu tá sentindo alguma coisa? Não. Zero? Zero. É isso que o gluco, que se espera do gluco, que não esteja sentindo nada. E mais, o gluco, gente, a gente pode aplicar aqui, ó, na região da pálpebra superior e pálpebra inferior. Porque o gluco, ele é um peeling que ele não é nada, zero fotossensibilizante. Tanto que é um dos peelings que a gente mais pode estar trabalhando no verão justamente por conta disso. Uma outra pergunta que me fizeram muito é peeling para regiões que é quente, né, que é sempre quente. O gluco, ele não é fotossensibilizante, ele não é vasodilatador, ele não irrita a pele, nada. Gente, se alguém sentir alguma coisa com o gluco, é porque não tá normal. Tira, remove na hora, já neutraliza porque não tá certo. Limpa em água corrente. Esse é o normal do gluco. Ele pode ser aplicado, inclusive, nos lábios, na pálpebra, na orelha, no pescoço, no colo, em todas as regiões que ele não vai dar no normal dele nenhum tipo de irritação. Certo? Lu, tu pode ficar agora sentadinha se tu quiser, ou deitada, como tu preferir, tá, Lu? 20 minutinhos e a gente vai voltar pra cá. Adriana Baldo perguntou assim, ele clareia, Dai? Peeling não clareia. Adri, peeling é um agente normalizador de turnover.
por mais que existam ácidos que sim, como o mandélico, por exemplo, ele atua na cascata da melanogênese, fica a seguinte pergunta: você utiliza ácido todos os dias na pele da tua paciente para que ele de fato tenha uma atuação na cascata da melanogênese? Então vamos para 2 respostas. Se a resposta for uma, sim, utilizo, devo te dizer sim, então ele está atuando na cascata da melanogênese. Mas aí vem aí para um outro problema. O fato de você estar utilizando ácido todos os dias na pele da tua paciente, visto que o ácido, ele abre camada lamelar, ele permite a perda de água transepidermal, ele traz a pele para um estado de atopia, isso é o que a literatura descreve. Não sou eu que estou falando para vocês, é o que toda a literatura científica que fala a respeito de função peeling químico fala. Você quer causar isso na pele da tua paciente, que tem melasma? Dai, mas eu quero descompactar essa pele. Eu sei, mas será que o fato de você colocar um ácido todos os dias nessa pele não vai acabar causando um quadro de atopia crônica por falta de função barreira, especialmente barreira imunológica e também barreira física? E você não vai ter resultado por causa disso? Tá entendendo onde que eu quero chegar com você? Os peelings, eles são maravilhosos, mas eles não foram feitos para serem utilizados todos os dias. Tanto que muitas vezes a Adri me pergunta assim, tu indica peeling em skincare, o ácido em skincare, seja um ácido mandélico, seja um ácido glicólico, seja um ácido no sabonete? Não! Volta para a ideia, volta sempre para essa premissa, sempre. Isso é algo, gente, que eu acho que a gente tinha que tatuar assim no nosso braço, na nossa mão, colocar descrito lá no nosso consultório, porque a gente que é profissional cai na tentação de agredir a pele. Quando você começa a não ter resultado dentro do teu consultório, tu pensa assim, é porque eu não tô agredindo essa pele. Eu preciso descamar, eu preciso ressecar, eu preciso tirar, eu preciso colocar um ácido em casa. Se sempre voltar para as origens, entendendo que melasma e qualquer tipo de hipercromia é resultado de uma inflamação, você não vai cair nessa tentação. E ao invés de você ser mais um agente agressor, com a tua ânsia, com o teu intuito de realmente querer ir lá e fazer acontecer rápido, você vai fazer o que eu faço diariamente, com todo o orgulho. Me quebro em 1000 pedaços, respiro fundo e penso, ok, vamos lá, porque eu preciso descobrir qual é o gatilho do melasma dessa minha paciente. Isso se eu já não descobri lá no início. É para isso que a gente trabalha, para descobrir lá no início, mas às vezes não acontece. Resposta número 2. Pode ser que você me diga, que a gente estava falando do ácido clareia, pode ser que você me diga assim, Dai, não, eu não utilizo em skincare, utilizo em consultório, assim como você. Daí eu te digo, bom, neste sentido, a gente até poderia dizer que ele clareia por um motivo apenas. Ele é um dispersor de pigmento. Então, independente de ser um peeling de gluco ou lactobiônico, que fazem parte dos polihidroxiácidos, ou ele ser um peeling glicólico, se é um peeling salicílico, se é um peeling mandélico, se é um retinóico, azelaico, qualquer um, se você utiliza dispersores de pigmento, sim, a pele vai clarear por dispersão de pigmento, sim. Mas, gente, pelo amor de Deus, volta pro caso da Lu. Ela estava sentada exatamente aqui antes, quando ela disse assim pra vocês, eu fiz diversos tratamentos, inclusive peelings descamativos, e a minha pele nem saiu do lugar. É por isso que eu te afirmo que peeling não clareia. O peeling, ele dispersa o pigmento, mas clareamento, de fato, é quando existe um gerenciamento da hipermelanogênese, ou seja, de todas as etapas da melanogênese. Aliás, uma dica maravilhosa para vocês de um ativo, assim, fora de sério, é o NDOB, gente. O NDOB é um dos poucos ativos que são inibidores de melanogênese, porque ele atua em diversas etapas da melanogênese importantíssimas, mas, ao mesmo tempo, ele é um ativo anti-inflamatório, um ativo hidratante, que visa a homeostasia de barreira e, por isto, ele pode ser utilizado no pós-peeling imediato. É um dos únicos, ou se não o único ativo que tem ação inibidora de melanogênese na cascata e que também eu utilizo e indico no pós-peeling imediato. Dica já de ouro pra vocês. Dai, bom dia. Assisti todas as suas aulas, porém a aula passada perdeu. Ai, desculpa, não tenho o que fazer. Lembra que eu comentei pra vocês que não existia a menor possibilidade das práticas ficarem disponíveis e realmente não tem como, tá, gente? As práticas não vão ficar disponíveis, mas lá no curso Peelings Melasma tem uma aula prática com o Jeff, que a gente deu na turma passada e que vai ficar disponível para vocês. Então, eu vi uma pergunta falando sobre a questão da lipofilia e da hidrofilia. Todos os peelings, eles possuem um caráter de solubilidade em água ou em óleo. Todos os peelings, todos os agentes peelings. Visto que a pele é feita de lipídios, ela é feita de camada lamelar, especialmente na camada córnea, quando a gente quer fazer uma boa descompactação, e eu gosto de pegar muito o exemplo de uma parede de tijolos. Imagina que você tem uma parede de tijolos, e entre os tijolos, para manter os tijolos coesos e unidos, o que a gente usa, se não cimento? Quando a gente pensa na pele, é a mesma coisa. Os nossos queratinócitos, as células da pele, eles estão revestidos por uma camada lamelar, que é feita de lipídios. Se você deseja fazer uma descompactação, uma descamação eficiente nessa pele, você precisa
desengordurar essa pele. É por isso que é muito usual se ensinar em cursos de peelings, eu não ensino dessa forma, tá, gente? Mas é muito usual utilizar acetona, né? Utilizar, assim, realmente ativos bem desengordurantes para você abrir essa pele e o que você for aplicar na sequência entrar com melhor facilidade. O que eu ensino para você é, mantenha aquela pele seca por 20 minutos, pelo menos, depois que você limpou. E aí você utiliza um peeling de caráter lipofílico, ou seja, um peeling que se gruda na gordura. Ele gosta da gordura, ele tem afinidade por gordura. E aí o teu resultado vai ser cada vez maior de descompactação dessa pele, como o salicílico e o mandélico. Ambos são extremamente lipofílicos. Especialmente porque, na sequência, você poderá aplicar um peeling hidrofílico, se você quiser. Porque você não é obrigado, você pode pegar e simplesmente trabalhar com o salicílico. Daí, eu quero fazer uma sessão de ácido salicílico a 5%. Eu quero fazer uma sessão de ácido salicílico a 10%, ok? Mas, entendendo a função, integridade de barreira, entendendo a necessidade que a pele com hipercromias tem de restabelecer essa função, integridade de barreira física e imunológica, por que não utilizarmos na sequência, após um peeling de caráter lipofílico que abriu essa pele, um peeling de caráter hidrofílico, como os polidroxiácidos, ou PAHs, sigla utilizada para eles, como o lactobiônico e a gluconolactona, que descritamente em literatura tem a função restabelecer a barreira da pele. Entendem o que eu quero dizer? Nem tudo é necessário, mas muitas vezes a gente precisa olhar e pensar assim, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é só descamar essa pele? Se o teu objetivo é só descamar essa pele, aplica só um peeling de caráter lipofílico. Ou então, aplica um glicólico, que apesar de não ser lipofílico, o glicólico é hidrofílico, mas por conta da molécula dele ser bem pequenininha, ele vai causar uma descompactação importante. Só que se você ficar só nisso, você não vai conseguir restabelecer as funções celulares. Você não vai conseguir restabelecer tão rápido a homeostasia dessa pele, a função desse epiderme. Por isso, a dica de você utilizar junto um outro peeling, como o lactobiônico e como a gluconolactona. E, particularmente, eu ainda priorizo o uso da gluconolactona junto com peeling de caráter lipofílico. Agora, quando a gente está pensando numa reconstrução de barreira, imagina que você vai atender o teu paciente pela primeira vez. Essa paciente chega no consultório com a pele extremamente desequilibrada, com a pele extremamente ressecada, em desbiose, ela tá vermelha, ela tá ali irritada. Uma das premissas dos peelings é jamais aplicar um peeling numa pele em atopia. Porque o peeling já causa uma atopia. Então, jamais aplique um peeling numa pele atópico. Os que não são polidroxiácidos. Então, a gluconolactona poderia ser aplicada numa pele em atopia. Porque ela tem essa função barreira. Só que aí, eu vou perguntar e eu quero ver se alguém sabe me responder. Se a gente só tivesse dentro do consultório a gluco, não tivesse mais nada, tipo assim, você não tivesse um kit de reconstrução de barreira, você não tem, não comprou ainda, não tem. E você tem um caso de atopia. Você não pode ousar. Você pode aplicar um gluco, porque ele vai melhorar a função barreira dessa pele. O que é que você utiliza antes para desengordurar essa pele? Prova final. O que é que você utiliza antes do peeling de gluco, se o teu intuito não é a descompactação, e sim a integridade, e sim buscar uma integridade de barreira. Característica essa dos polidroxiácidos. O que é que a gente utiliza antes? Já respondendo a Adriana, ó, essa integridade precisa existir antes? Sim. Ó, a Amanda respondeu ali, gluco a 10% num pH de 4,5. A Aline respondeu, mandélico. A Ludmila respondeu, água e sabão. Exato, gente. Nada que agrida. O mandélico, Aline, não dá para utilizar. Porque eu tô fazendo vocês pensarem lá numa paciente que está com quadro de atopia. Vem com a pele vermelha, ressecada, irritada, aquela paciente que tu lava com sabonete e já levanta o vermelhão. Não dá para usar nenhum desengordurante, essa é a resposta. Sabe aquela VOF ou VOF? Não, marque a certa. Nenhuma das respostas anteriores, nada. Tu não pode utilizar nada que seja desengordurante. Porque visto que aquela pele já está num quadro de atopia e a atopia maior existe por conta da falta de lipídios, como é que tu vai utilizar um desengordurante naquela pele? Não dá. Então a gente não utiliza muito menos salicílico, nem mandélico, nem nenhum tipo de sabonete que tenha um tensoativo agressivo como o lauryl sulfato de sódio. Jamais. A gente higieniza ou com um gluco. Então a gente está falando de uma higienização sem desengordurante, certo? Ou simplesmente com água e sabão Sindet, que vai ter um tensoativo
leve, que vai remover a sujidade daquela pele, mas sem criar um estado de atopia. E aí você aplica o gluco na sequência. Detalhe, isso se a pele estiver sem protetor e sem maquiagem, né, gente? Isso eu nem entrei nesse viés, mas é claro que se a sua paciente vem até o seu consultório com maquiagem ou com protetor solar, você precisa remover essa maquiagem, esse protetor solar. E aí a minha indicação é, ou você vai ter que utilizar um tensoativo forte, como sódio laureto sulfato, numa água micelar, por exemplo. Tá, Dai, mas tu é contra sódio laureto, visto que ele tira... Ele destrói a barreira. Sim, mas você vai fazer um peeling desengordurante. O que tu acha que tu vai fazer se não tirar a barreira toda da pele? Então não tem problema naquele dia, naquele momento, especificamente, utilizar uma água micelar. Ou você vai pro lado bom da história de utilizar um óleo demaquilante, um sabonete Syndet na sequência. Hoje é a minha preferência. Então você manda manipular um óleo demaquilante, onde a parte oleosa vai ser 100% vegetal. Lá no meu e-book 50 fórmulas, tem várias fórmulas de óleos. E daí, na sequência, você utiliza um sabonete Syndet. Então você tem essas duas opções. Exatamente. A Regilene escreveu assim, a faculdade, e eu até iria um pouquinho mais além, né? As formações de base de forma geral. Nós acabamos exigindo das formações de base muito mais do que elas oferecem. Infelizmente, a gente cria na nossa mente uma exigência que não é o que é entregue, né, gente? E a gente acaba culpando as instituições, só que eles têm que ir por uma linha, eles têm que ir por um viés, e eles não estão errados, porque existe praticamente embasamento para, infelizmente, quase tudo na literatura. Só que a gente precisa parar e analisar o mecanismo de ação versus a fisiologia. Então, você tem um caso aqui. Você precisa analisar aquele caso e aí fazer a escolha versus o mecanismo de ação. Por isso que importa, como a Regilene falou ali, sair fora da caixa e parar de pensar assim. A pergunta que vocês fizeram pra mim, olha aqui, eu tô com todas elas. Ó, a Laís me perguntou, qual é o melhor peeling? A Vanessa, qual é o melhor peeling? A Daniele, qual é o melhor peeling? Eu recebi diversas vezes, qual é o melhor peeling pro melasma? Eu seria redondamente errada se eu dissesse pra vocês que é o gluco. Porque eu não concordo com isso. Eu vejo que o gluco é muito importante e ele é carro-chefe nos meus melhores tratamentos, mas em conjunto com outros ácidos. Se eu ficar utilizando, e eu sei que tem profissional aqui que trabalha com o gluco só com ele sozinho. É ou não é? Só. Não usa mais nada. Age como se todas as peles fossem atópicas e aplica só o gluco. Tipo assim, usa um sabonete Syndet, aplica o gluco, finaliza e tchau e benção. E depois olha pra mim e diz assim, não deu resultado. Eu vou te dizer, eu sei, não era pra dar mesmo? Como é que vai dar resultado? Tô aplicando só um peeling de caráter hidrofílico com uma molécula deste tamanho. Não entra. Não entra. Gente, não entra. O peeling de gluco sozinho vai servir pra melhorar a integridade da barreira. Vai servir pra um quadro de reconstrução de barreira se você não tem outras opções mais suaves no teu consultório. Porque eu gosto muito de opções assim, menos, né? Ainda menos descompactantes. Mesmo o peeling de gluco já sendo extremamente suave. Então, é um conjunto de obra, né, gente? Eu gosto muito de utilizar o salicílico, que nem eu trouxe aqui vários peelings, porque eu fiquei de escolher qual peeling eu utilizar nesse momento da Lu, mas eu gosto muito de fazer a combinação, por exemplo, de um salicílico com gluco. Adoro, maravilhoso, uma combinação fantástica, quando a pele já tá num equilíbrio bem legal. E aqui eu quero dar uma dica pra vocês, aquela questão das etapas, tá? Porque, a gente vai galgando etapas, vamos imaginar que quando eu fiz a pergunta pra Lu ali, de 10 a 0, onde a gente já chegou? A gente foi pra 9, daí a gente foi pra 8, a gente foi pra 7, a gente foi pra 5, a gente foi pra 5 pra 4. Esse é o momento de você ousar um pouquinho mais. É claro que essa mensuração, ela é muito delicada, porque vai da cabeça de quem tá mensurando ali, né, do profissional e do paciente, mas é quando você já tá numa evolução mais adiantada do caso. É uma pele forte, é uma pele com barreira íntegra. Aí você pode ousar utilizar ácidos mais agressivos e que a sua paciente vai visualizar em casa esse processo de descamação, incluindo ácidos como, por exemplo, o ácido retinóico. Mas depende como tá a pele da paciente pra gente utilizar ele. Se essa pele não tiver, de fato, íntegra, se essa barreira não tiver, de fato, íntegra, ele não vai dar resultado nenhum. A pele vai descamar e não vai melhorar. Ou pior, ela vai descamar e vai dar um efeito rebote. A tua paciente vai voltar pra ti, como eu tenho certeza que vocês atendem um monte de paciente que já fez retinóico e diz assim, piorou. Depois que eu fiz o retinóico, piorou horrores as minhas manchas. Que horas são agora, gente? Lu, tu pode lavar teu rosto, por gentileza? Já falando sobre isso. Sempre depois que vocês fazem um peeling, é importante que a pele seja lavada, seja higienizada em água corrente. Por mais delicadeza que vocês tenham na mão de vocês, por mais cuidado que vocês tenham, não é bacana ficar esfregando a pele que está em um estado atópico no pós-peeling, seja ele grande ou pequeno,
com algodão, ou com gás, ou com qualquer outra coisa. É uma construção. É uma construção você tirar a tua paciente aqui da maca, que ela tá super confortável, e pedir para ela lavar a pele na pia. Mas eu garanto para vocês que o resultado mora nos pequenos detalhes. Então, no momento que a pele da tua paciente acabou de passar por um peeling, preze por não esfregá-la com nada, nem com um simples algodãozinho. Explica para a paciente isso que eu estou te explicando agora. Elas precisam entender sobre tudo que você está fazendo ali. Você se importa de lavar a tua pele na pia? Eu preparo uma piazinha ali para ela vai lá, faz o que a Lu tá fazendo agora, lava a pele dela em água corrente e ainda diz assim, ó, especialmente se você utilizou, que nem agora eu utilizei salicílico, aqui é 3%, ainda diz assim para ela, não se preocupe porque no momento que você for estar lavando a tua pele, você vai olhar no espelho e vai ver que você conseguiu tirar o peeling. Você vai ver. Mas a sensação, o toque, parece que ainda tem produto no rosto de tão macia que tá a pele. Não continue esfregando. Deu. Você olha no espelho, não tem mais produto, tá limpa. Não precisa continuar esfregando, ela tá macia mesmo. O toque que a Lu vai sentir agora na pele dela é de seda. A pele fica uma bundinha de bebê, uma delícia. Até é legal se, né, quem consegue já ter uma pia dentro do seu consultório, olhar, vocês verem, ou vai no banheiro junto com a paciente e olha como que ela tá lavando a pele dela, pra vocês verem se ela tá lavando da forma certa, né, sem ficar esfregando demais a pele. E depois, quando ela for secar, só encostando, né, não esfregando demais. Aqui dá uma choradeira no inverno, mas elas aceitam sempre. Exatamente, Ana Paula, exato. Que, na verdade, quando a nossa paciente, ela consegue entender o processo, né, Adriana? Ela disse assim, quebra de paradigmas, exato. Pode deitar aquilo. Quando a nossa paciente, ela consegue entender o processo, ela entende, ela aceita. Ela não vê algo como sendo algo ruim. Ela entende que aquilo vai ser benéfico para o resultado. E como diria o Joel J, né, um dos grandes nomes aí no Brasil, realmente, de abrir a nossa mente para tudo, o Joel fala assim, as pessoas podem até não gostar de você. E eu vou parafrasear isso para nossa realidade clínica. O paciente pode até não gostar de levantar e ir lá lavar o rosto na pia. O paciente pode até não gostar de, quando ele chega no teu consultório, ele deitar na tua maca, você fazer todo aquele processo de limpeza do zero e já sair aplicando o peeling. Pode até não gostar de ter que tomar água, mas ele gosta de resultado. Bota uma coisa na cabeça. Resultado resolve tudo. O que é que vocês vieram buscar aqui hoje? Eu vou só lavar minha mão agora, porque isso vocês podem fazer com a luva, tá, gente? Mas eu vou lavar minha mão porque eu quero sentir o toque da pele da Lu. Só um segundinho. Voltando aqui então, gente. Dai, mas eu posso aplicar finalizar agora sem a luva? Pode. Se você lavou tua mão, tu pode. Tua mão tá asepsiada, ela tá limpa, você pode utilizar, não tem problema nenhum. A gente não tá falando aqui de um microagulhamento, né? Então agora eu queria... A minha mão tá geladinha, eu acabei de lavar. Senti o toque da pele dela. Nossa. Bundinha de neném, Lu? É ou não é que parece quando tu tá lavando o rosto? Aliás, quero te perguntar isso antes. Tu sempre lava teu rosto quando faz um peeling lá na clínica? Sim, sempre. Sempre, né? E tu achou isso estranho, normal? No início? Não. Diferente, né? E tá tudo certo? Sim, algumas vezes eu fiz e... Não contigo, mas eu já fiz e deixei, né? E fui pra casa, mas lá geralmente eu lavo. Ah, sim. Quando vai pra casa com um peeling, né? Então, gente, pele totalmente macia, saudável. Agora eu vou escolher pra aplicar na pele dela. Deixa eu pegar aqui. Um dos pós-peelings que eu adoro. Quem quiser anotar aí e colocar no chat, essa é uma máscara reconstrutora com aveia coloidal, mianol e lacto-B. E aí você vai pegar aqui, então, uma quantidade dessa máscara que tem o intuito de reconstruir a barreira da pele dela. Barreira imunológica e física. Então, eu coloquei aqui, nesse finalizador, que poderia ser um sérum, poderia ser só uma máscara, como é o caso aqui. Poderia ser os dois, poderia ser um sérum e uma máscara, como você preferir. Eu gosto sempre de mostrar diversas opções lá no curso, para que você não fique engessado, para que você use o que você tem dentro do teu consultório. Mas o que importa é que na tua formulação, ou nas tuas formulações, você tenha reconstrução de barreira imunológica, que são os ativos que vão fazer essa reconstrução, e reconstrução de barreira física. A base que eu utilizei nessa formulação aqui, gente, é uma base ômega gold, poderia ser, por exemplo, uma fitofoma. Porque são bases que vão fazer a reconstrução de barreira física também. Ou seja, essa pele que está e vai permanecer em quadro de atopia, tá pronta agora. É como se você tirasse toda a laje daquela parede de tijolos, tirou a laje, tirou um pouquinho do cimento que existia entre as células, e agora você não vai mandar tua paciente para casa assim. Você vai mandar ela com uma laje, com um cimento, como é que é a expressão que eu vou utilizar? Artificial. Mas que funciona. Mas que não faz com que a pele permaneça no estado de atopia. Lu, muito obrigada. E até breve. Para mais evoluções. Eu que agradeço. Obrigada. Espero que ela tenha sido, né,
visível, não tem mistério na aplicação do peeling. O mistério realmente está em aprender sobre qual peeling você precisa escolher. E, aliás, eu vou pedir, vocês conseguem só virar um pouquinho para cá, ó, a câmera, só para mostrar a quantidade exata de peelings que eu tenho aqui que eu trouxe para escolher. Ó, gente, eu quero mostrar para vocês, aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui para vocês conseguirem ver. Olha a quantidade de peelings que eu trouxe para escolher qual eu ia utilizar na Lu. Isso aqui é tudo peeling. Peeling e reconstrução de barreira, claro, né? É isso. Pode voltar para mim. Gente, quem tá aqui que já é meu aluno? Tá comigo aí desde a primeira edição, foi em 2020, se eu não me engano. Eu quero mostrar para vocês o que é que vocês vão aprender. Todo o conteúdo que eu liberei na turma anterior vai ser liberado exclusivamente para essa turma também, ou seja, todos os casos que foram atendidos, todas as modelos que foram atendidas, que estão sendo atendidas, que estão evoluindo, estarão disponíveis para você ver também. E mais, vocês vão ter acesso também aos próximos modelos que já estão sendo atendidos. Então, assim, vai ser uma união de duas turmas, onde eu vou conseguir que vocês tenham essa interação, tanto assim os comentários, as dúvidas lá na plataforma. Aliás, Gui, tu consegue mostrar a tela da plataforma para eu mostrar um pouquinho como é que funciona? Como é que funciona a plataforma? Eu quero mostrar para vocês lá dentro da plataforma. Gente, vamos lá para... Deixa eu ver ali... Deixa eu ver aqui, ó. Olha, deixa eu ver. Vai para o módulo 5. Módulo 5, Gui. Vamos lá, essa é a plataforma, gente. Deixa eu ver ali, ó. Elmelanina e felmelanina. Tá ali a aula de elmelanina e felmelanina. Vai um pouquinho para baixo. Tu pode colocar para rodar um pouquinho a aula? Consegue? Ó, gente. Ali tá rodando a aula, ali eu tô explicando, tô ensinando, mostrando pra vocês, onde eu passo diversas imagens, mostrando, a gente tem uma apostila. Eu não lembro agora de cor quantas páginas são, mas se eu não me engano são 200 mais de 200, são mais de 200 páginas na nossa apostila do curso Peelings, todas as páginas com referência bibliográfica. Então vocês têm ao final da apostila todas as referências para que vocês continuem estudando, tá? E aí vai um pouquinho pra baixo ali nos comentários, Gui. Então assim, ali tá a pergunta, deixa eu ver um pouquinho mais pra cima, a pergunta, o que tá escrito ali, Caroline? A Carolina, né? Ali tá a pergunta da Carolina, embaixo tá a minha resposta. Então eu queria mostrar isso aqui pra vocês, porque eu jamais conseguiria dar uma resposta pequena. Eu jamais conseguiria pegar e dizer assim, aham, Carol, sim. Ou não, Carol, não pode. Todas as perguntas vão receber uma resposta devidamente à altura da pergunta. Então, se você... Pode voltar pra mim agora a tela, Gui. Obrigada. Se você tem qualquer dúvida lá dentro do curso, você assistiu a aula e surgiu uma dúvida, você vai colocar ali embaixo pra mim, embaixo daquela aula específica sobre aquele tema e vai dizer assim, Dai, eu fiquei na dúvida disso, 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 daquele outro. Eu vou lá e eu vou te responder disso, disso e daquele outro. E muitas vezes eu nem vou diretamente te responder, eu vou te responder com uma outra pergunta. Eu vou te dizer assim, ok, Carolina, entendi tua dúvida, isso, eu já te digo, mas eu te pergunto. E aí eu vou te perguntar mais aspectos a respeito, por exemplo, do teu caso clínico que tu estás me perguntando. Tu estás me perguntando sobre a paciente que tu atendeu lá no teu consultório e que você não está conseguindo ir pra frente, aí você assistiu a aula de elmelanina e felmelanina, você tem uma dúvida, você vai me perguntar ali, eu vou te perguntar mais aspectos a respeito da tua paciente, você vai me responder e aí eu vou conseguir te responder melhor. E ainda, muito provavelmente, eu vou te perguntar no final assim, tem mais alguma dúvida sobre esse caso? E é sobre isso, gente, porque eu tô cansada de fazer cursos que te tratam como um commodity. Na hora da venda, estão ali, te dão toda a atenção, fazem um esquema bacana. Depois que tu compra o curso, ninguém mais te responde. Ninguém mais olha pra ti. Então, as minhas alunas sabem que existe uma relação de amor e ódio porque eu faço vocês pensarem muito. É ou não é verdade, gurias? Não tem resposta curta, não tem resposta sim e não. Eu vou fazer vocês saírem fora da caixa e pensarem a respeito dos mecanismos de ação, do que vocês estão utilizando, do que vocês pretendem utilizar, versus a fisiologia, o que está acontecendo dentro daquela pele, e versus a tua paciente. Eu não tô falando da Mariazinha, eu tô falando da Lu, gente. Eu não tô falando da Lu, tô falando da tua paciente. Então não existe igual. Existe analisar o caso, encontrar a solução e gerar resultado. Quantas alunas estão aqui que já têm resultados incríveis? Essa semana eu vou postar um monte de resultado de alunas, assim, aqui. Não cabe assim pra colocar tudo aqui. Gui, por gentileza, mostre os módulos pro pessoal. O que vai ter dentro do curso? Bom, teremos aulas bônus, tá? Além de todas as aulas que eu vou disponibilizar para vocês da turma anterior, que é aula com o professor Diogo Brandão sobre hipercromia pós-inflamatória, aula de bases para ácidos com a professora Roberta, que é uma farmacêutica da farmácia Cássia, aula de microagulhamento com o Jeff, né, que vai ficar lá na plataforma, vai estar disponível para vocês, e a aula, deixa eu lembrar que agora a aula de análise e interpretação de exames laboratoriais com a Renata Trinca,
maravilhosa. Todas essas aulas estão na plataforma e vão ficar disponibilizadas para essa próxima turma. Além disso, vocês terão 3 aulas com a Graziela Dias, falando sobre skincare específico para melasma. Então, além de você ter o acesso ao curso de peelings, você vai ter acesso a essas aulas que são conteúdos extra o curso de peelings. Você vai ter aula, pode voltar um pouquinho ainda, Gui. Você vai ter aula com o Dr. Irineu, quem vai na aula do Dr. Irineu, onde ele vai estar falando sobre a teoria do inflammaging e como tratar estes pacientes ou auxiliar no tratamento, ser um tratamento coadjuvante através da terapia quântica. Então, o Dr. Irineu vai estar trazendo uma aula também inédita, específica sobre estética e melasma dentro da plataforma, falando sobre o uso dos frequenciais quânticos. E a última vai ser aula com a doutora Cíntia, médica integrativa, maravilhosa também, mais uma das minhas parceiras quando eu penso em medicina integrativa, e ela também vai gravar uma aula específica a respeito dos marcadores que precisam ser avaliados quando a gente pensa em casos para melasma. Primeiro módulo, como se tornar um especialista em melasma. Quando me perguntam por que eu resolvi ficar só no melasma, e hoje eu atendo só pacientes de melasma, eu respondo bem claramente, demanda. Se segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá lá no site deles, em média 35% das mulheres no Brasil têm melasma, pra que é que eu vou ficar fazendo limpeza de pele e tratamentinho pra ruga, sendo que tu chuta uma moita, sai 500? E aí tu procura um profissional especialista em melasma e tu não acha? Sai da aula aqui agora e coloca lá no Instagram. Especialista em melasma ou melasma. Tu vai encontrar um aqui, outro lá, perdido pelo Brasil. Por enquanto. Porque eu tô criando uma série deles aí, né? Eu tô fazendo aí um monte de profissionais virarem especialistas em melasma. Então demanda. Eu vou te ensinar como virar um profissional especialista em melasma. E um ponto que você pode estar se perguntando nesse momento é assim, eu tô recém começando. Na hora que você vai procurar um profissional, você quer o quê? Currículo? Você quer tempo de experiência ou você quer resultado? Não subestime o resultado que você pode gerar para os seus pacientes em 1 mês, em 3 meses ou em 1 ano. Eu não sei se a Tassiana está aqui ainda na aula. A Tassiana foi minha mentorada em setembro do ano passado. Ela está na turma 11ª edição do curso Peelings. E ela já tá trazendo resultados que gente que está aí trabalhando há 20 anos nem de perto tem. Ó, a Tassiana ali. Não é verdade, Tassi? Fazem quantos meses que tu estás convivendo comigo? E como é que estão os teus resultados dentro da tua clínica, com tudo que tu tens aprendido? Pode passar para o próximo. Módulo 2. A pele. Eu vou te ensinar, eu vou te destrinchar toda a fisiologia da pele, da epiderme, que é onde a gente vai trabalhar. Então ali, gente, no módulo 2, vocês vão ter diversas aulas, onde eu vou explicar toda a fisiologia da pele para que você entenda no momento que você for fazer a escolha de um dos peelings. Próximo. Hipercromias, é o módulo 3. No módulo 3, eu vou conseguir explicar para vocês, em várias aulas, o que é um melasma e o que não é melasma. Porque o profissional tem mania de olhar no consultório e dizer que é melasma e muitas vezes não tem nada a ver com melasma. Muitas vezes a gente está falando de uma HPI, que é de uma hipercromia pós-inflamatória. Uma pessoa que tem uma mancha de um lado, tem outra mancha de outro lado, você vê que elas não são parecidas. Ou elas até podem ser parecidas, mas na verdade, quando você vai fazer a análise daquele histórico, não era um melasma, e sim uma mancha que surgiu decorrente de um procedimento extremamente abrasivo, agressivo. Você não está falando de um melasma, você está falando de algo muito pior, que é uma HPI. E aquela HPI, se você tratar como um melasma, além de você não conseguir resultado, você vai ter um efeito rebote. Porque essa HPI, ela não pode, de forma alguma, receber qualquer tipo de agressão. E uma HPI, gente, eu jamais vou utilizar um salicílico a 10%. Jamais. Você tem que entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Vamos lá. Peeling. O módulo 4, o módulo tão aguardado, é o módulo onde eu vou começar, então, a falar para você sobre todos os tipos de peeling. A gente vai abrir o leque, vai abrir ali a enciclopédia. O que é o glicólico, o que é o salicílico, o que é o mandélico, quais são todos os mecanismos de ação, o que esperar, quando usar, qual a concentração, qual o pH, quanto tempo deixar. E a gente tem a aplicabilidade deles na prática. E ainda não estou falando das modelos de plano de tratamento, estou falando só da aplicação. Onde eu vou pegar caso a caso, então, a gente vai aprender sobre o ácido glicólico. Eu vou destrinchar para você a respeito do ácido glicólico, e aí eu vou pegar um modelo. Pegar não, né? Já tá tudo lá, já tá tudo pronto. Vou pegar um modelo e vou colocar para você entender como que aplica um ácido glicólico. Quanto tempo deixa agir aquele ácido glicólico. Quando tira, como termina, quais as opções que a gente tem dentro do consultório. Pode passar. Módulo 5, preparação para o peeling. Então, esse módulo é muito importante porque ele vai te explicar, por exemplo, sobre a função barreira. Como que a gente entende quando que uma paciente não está preparada para receber um peeling?
Porque é chato, gente. Tu ir lá e tu aprender só sobre peeling, e aí tu aplica o peeling, e aí tu não entende por que que muitas vezes aquele peeling irritou a pele da tua paciente, e tu nem sabe por quê, se tu tá trabalhando com peeling super leve, com mandélico. Ok, tu sabia como deveria preparar aquela pele antes do peeling? O que é que você precisava usar, o que é que você precisava fazer para você chegar a aplicar um peeling, sendo que eu já falei para vocês em aula que a gente não vai utilizar inibidor de melanogênese, especialmente no pré-peeling imediato. Manipular os peelings, exato. Deixa eu ver aqui, quem perguntou foi a Camila. Camila, essa pergunta é extremamente pertinente, porque eu vou mostrar para vocês alguma coisa de indústria, mas praticamente todos, como os que eu mostrei aqui na minha mesa para vocês, são manipulados. Então, todos os peelings, eu vou dar para vocês a fórmula, tanto na apostila quanto nas aulas, as fórmulas sugestivas, que vocês podem utilizá-las como estão ali, ou vocês podem fazer um incremento de fórmula, fazer uma fórmula multi-peeling, para que vocês possam manipular onde vocês quiserem. Bom, próximo. Pós-peeling, outra dúvida extremamente importante, né? A gente falou diversos aspectos do pós-peeling imediato e tardio agora aqui na aula, mas isso eu preciso explicar para vocês detalhadamente, como por exemplo, por que é que a gente não pode utilizar o inibidor de melanogênese num pós-peeling imediato? Lembram que eu dei para vocês a ideia do Angel-B? Que o Angel-B é um dos únicos inibidores de melanogênese que eu utilizo no pós-peeling imediato? Se não o único. Não lembro aqui de outro que eu utilize. Então, preciso explicar para você detalhadamente tudo que tu pode e que tu não pode fazer num pós-peeling imediato. Próximo, módulo 7. Aí agora a gente vai passando. Eu vou falar sobre os alfa-hidroxiácidos, glicólico, mandélico e lático. Próximo, Gui, beta-hidroxiácido, que é o ácido salicílico. Próximo é os polidroxiácidos, que é o lactobiônico e a gluco. E, por fim, o retinóico. Então, vou ensinar sobre o retinóico também, vou mostrar como você aplica o retinóico, onde ele entra, como ele entra, qual momento você deve, qual momento você não deve utilizar. Próximo, Gui, peeling versus habilitação profissional. Então, é o último módulo, né, gente? Esse é um ponto muito importante. Você precisa ser um profissional habilitado para poder trabalhar com peelings. Peeling, gente, é para profissional que tem habilitação. E, por fim, eu vou trazer para vocês, então, o valor. O tempo de acesso do curso é de 1 ano. Vocês têm 1 ano de acesso para poder estar olhando, assistindo, reassistindo, tirando dúvidas, vendo as dúvidas dos outros colegas. Então, todas as dúvidas estarão lá para você já ler. E muitas vezes, quando você vai escrever a tua dúvida, você já vê a dúvida do colega e já tira a dúvida ali. E muitas vezes você pode também até adicionar a tua dúvida àquela dúvida. Dizer assim, Dai, seguindo na ideia da dúvida da Ana, eu não entendi tal coisa. Vai lá, me fala que na mesma semana eu vou te responder. E ali a gente vai debater e ali a gente vai criar toda uma história. Dai, eu consigo comprar um home care eficiente aqui nos Estados Unidos? Tenho dificuldade nos produtos. Eu tenho alunos em mais de 9 países. Camila, eu imagino que você não vai conseguir manipular os produtos aí, porque eu acredito que onde você resida deve funcionar como funciona na Europa. Existe uma dificuldade maior na manipulação. Então, no teu caso, você vai ter que escolher os ativos, você vai ter que entender, por exemplo, do salicílico, do glicólico, do mandélico, que são ácidos que eles geralmente são muito utilizados junto, em formulações multi-peeling. Então, você vai ter que entender o mecanismo de ação de cada um deles, para que você consiga encontrar na indústria a melhor opção para você. E aí você vai lá, vê quais são os distribuidores que você tem à sua disposição, pede para eles as lâminas dos produtos que eles têm, de todos os ativos que eles têm, e aí você vai começar a comparar. Poxa, a Dai me ensinou que o ideal seria trabalhar nessa concentração do salicílico, quando o caso é como é o da minha paciente Ana, por exemplo. Então, eu vou procurar aqui na indústria X qual é o produto que eles têm o mais próximo possível disso. E aí você vai ter um produto que tem salicílico e glicólico. Você tem outro que tem salicílico e mandélico. Aí você vai conseguir, por exemplo, entender que o salicílico com o glicólico vai ser absolutamente mais agressivo, mesmo que o glicólico esteja numa concentração mais baixa, do que o glicólico com o mandélico, mesmo que o mandélico esteja numa concentração mais alta, pelo simples fato de que o glicólico e o salicílico fotossensibilizam muitíssimo a pele. Mas o glicólico, o salicílico com mandélico, dependendo, não sensibiliza tanto se o teu salicílico não estiver numa concentração tão alta. Tá, Dai, mas eu não quero sensibilizar de forma alguma. Então você vai procurar um produto na indústria que tenha só mandélico. Tem só mandélico, analisa ali a concentração dele, o pH dele, mas cuida que nisso você não estará fazendo uma abertura lamelar tão importante. Você vai estar indo mais pela sombra. Então, tu entende, Camila, que tudo depende do teu objetivo? A indústria, ela oferece um monte de produtos maravilhosos. E eu não tenho nada contra a indústria. Por anos da minha vida, eu trabalhei com a indústria. Há pouco tempo, vamos pensar aí, coisa de 3 anos, que eu trabalho praticamente só com a manipulação. Mas não é só com a manipulação. Trabalho também muito com a indústria, como, por exemplo, a Element. A Element, e a Camila disse assim, a indústria não coloca concentração. De fato, a maioria não coloca concentração, mas você pode tentar conversar com a indústria. Tem uma linha aí, que é a... Como é que é o nome daquela linha bem famosa?
a The Ordinary, que eles colocam concentração e pH. Eu não tenho certeza se eles colocam, por exemplo, a solução, mas eles colocam a concentração e o pH. Então, ali você já tem uma opção excelente de empresa mais aberta. E existem algumas empresas que, mesmo eles não colocando, você consegue ter um acesso a eles e conversar. A Element é uma, por exemplo, que geralmente eles não colocam, mas eu consigo acessar a doutora Fernanda, consigo conversar com ela é aberta com todos os profissionais e diz, olha, esse produto tem tanto, tem tanto, tem tanto, né? No curso, você aborda mais sobre microagulhamento para tratar melasma? Muito. Não nos módulos, porque o curso não é de microagulhamento. Então, nos módulos eu não falo. Mas na prática das modelos, eu não apenas falo, quanto eu mostro. Eu postei uma aula com a modelo Paula, que já tá numa evolução maravilhosa, top. Ela já tá, assim, num nível lindo da evolução da pele dela. E o dia que ela chegou lá, não sabia o que eu ia fazer, eu precisava ver a pele dela. Eu disse, vamos microagulhar. Então, a gente fez o microagulhamento, coloquei ele ali disponível na aula, explicando pra vocês o porquê que eu escolhi fazer a técnica de microagulhamento naquele dia, tudo que eu utilizei, as monodoses que eu utilizei, o produto que eu utilizei, o que ela usou antes, durante, depois, e mostrando a técnica, né? Nessa prática das modelos de acompanhamento, vocês veem toda a sessão. Assim como vocês acabaram de ver aqui e assim como vocês viram na aula de microagulhamento aqui do Descomplicando Melasma. Vocês veem a sessão inteira sendo feita, do início ao fim de um plano de tratamento, até chegar numa evolução final. Inclusive, eu faço questão sempre de conversar com a paciente, né? De ela dizer o que ela tá vendo, o que ela tá evoluindo, se a gente vai mudar o skincare, se a gente vai continuar utilizando o mesmo. Aproveita a oportunidade. Trabalhar com melasma é maravilhoso e desafiador. Exatamente, Flaviana, exatamente. Porque realmente, né, a gente... continuar fazendo mais do mesmo é uma opção. É uma opção. Só que eu fico pensando assim, com quantos profissionais eu tô lá concorrendo? Eu acho muito lindo, muito bonito pegar e dizer assim, ai, mas a minha limpeza de pele é melhor. Pra quem? Pra quem ela é melhor? Então, sabe, uma coisa é você concorrer com outros 100 excelentes profissionais de limpeza de pele. Existe um mundo de excelentes profissionais de limpeza de pele. Existe um mundo de excelentes profissionais para o envelhecimento, para rugas, para a parte de harmonização. É ou não é? Você que trabalha com invasivos, tu chuta uma moita, sai 200 fazendo harmonização. E detalhe, muito bem feito, obrigada. Eu nem tô falando sobre os profissionais que nem dá para considerar profissionais porque não fazem um trabalho bem feito. Agora, eu te pergunto novamente, mais uma vez, quando você vai procurar, quando a tua paciente vai procurar um profissional para melasma, quem é que ela encontra na tua região? A Lu saiu aqui de perto de Porto Alegre, que dá mais de 40 quilômetros de distância, para ir lá na minha clínica em Novo Hamburgo, tratar a pele dela. Eu atendo a Vanessa, que foi nossa modelo de microagulhamento, saiu aqui de Porto Alegre para ir lá em Novo Hamburgo tratar a pele dela comigo. Eu atendo paciente, gente, de tudo que é região. Agora, acho que essa semana ou semana que vem, vai vir uma paciente de Minas Gerais para tratar a pele comigo, para fazer a consulta de avaliação, para fazer um primeiro procedimento, que eu não sei qual vai ser, porque eu preciso ver a pele dela. E aí, depois disso, eu vou indicar uma paciente eu vou indicar uma aluna para atendê-la lá onde ela mora. Todos os meus alunos também sabem, né? Que estão lá nos meus grupos dos meus alunos. Eu mando a cada pouco. Eu digo assim, oi, gente, acabei de atender uma paciente lá de São Paulo, capital, e ela tá pedindo por uma profissional. Quem estiver com vontade de atendê-la, me manda um oi no inbox. E aí eu pego essa paciente, pego o caso clínico completo dela, que eu já lhe entrego destrinchado, e te mando. Porque você mora perto dela e você vai poder atender ela. Mas eu só faço isso com alunos, né? Que trabalham com a mesma linha de conduta, que é o que ela veio buscar quando ela veio me procurar. A Raquel. Olá, Dai. A minha dúvida, aprende-se a realidade de Portugal. Ser diferente relativamente ao mercado dos manipulados. Não trabalhamos com manipulados. Raquel, exatamente a mesma dúvida da Camila, né? Que mora, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, Camila? Eu tenho vários alunos de Portugal, Raquel. Mas, assim, ó, vários. A mesma questão com a Camila. Você vai ter que procurar na indústria quais serão os produtos o mais próximo possíveis da linha de conduta que eu vou te ensinar. Então, talvez, ou melhor, com certeza, você não vai poder pegar uma fórmula ali e manipular, mas você pode ir lá, olhar todas as opções que a indústria te dá e ver, bom, eu preciso de um mandélico a tantos por cento, eu preciso de um gluco a tantos por cento, deixa eu ver qual é a indústria que me fornece isso. Não tem igual, não tem exatamente igual, mas tem muito parecido. Aí você vai lá na nossa plataforma e me manda assim, Dai, encontrei um produto da linha tal, você pode inclusive me mandar o link, que ele tem tanto de mandélico, tanto de gluco, e é a opção que eu tenho. O que você acha? Posso utilizar esse produto? Lá na plataforma, eu vou te dar toda a atenção do mundo, toda a atenção que eu dou para todos os meus alunos, sempre por um ano inteiro, e te dizer assim, pode. Ou eu vou te dizer assim, não dá, Raquel, não dá por causa disso, disso, disso e disso. Assim como, por exemplo, se você me mandar a respeito de um skincare.
Eu quero fazer um inibidor de melanogênese, que eu vi no teu material, na nossa apostila, mas eu só tenho essa opção na indústria. Eu vou te dizer, me manda a fórmula dele. A fórmula, no caso, a composição. A composição. Aí eu vou te mostrar. Raquel, tu pode utilizar por causa disso e disso. Ou, Raquel, tu não pode utilizar, porque olha aqui o probleminha, ó. Tá vendo? Então é isso. É sobre abertura, sabe, gente? É sobre vocês não serem commodities. Vocês não são alunos que eu tô olhando agora pra vocês e nunca mais vou olhar na cara de vocês. É claro que se vocês me mandarem um direct me dizendo assim, eu tô com um caso assim, 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 eu vou olhar pra você e vou te dizer assim, amore, vai lá na plataforma e manda o caso completo. Pra que eu vou ficar te respondendo por direct se a gente tem uma plataforma pra isso, bonita? Vai lá, coloca o caso completo que eu vou te responder bem direitinho. A gente vai debater a respeito do caso e ali eu vou conseguir te dar uma assessoria total. Verdade. É possível imprimir a apostila? Claro, Raquel. A apostila é um dos primeiros pontos, tá? Que vocês têm lá à disposição. Vocês têm... Eu nem falei sobre material extra, que é tanta coisa que tem lá que eu esqueço de tudo que tem. Vocês têm um módulo só de material extra. Nesses materiais extra, vocês têm a apostila para baixar, imprimir, ou para baixar e olhar no dispositivo de vocês. Vocês têm ficha de anamnese. Vocês têm o questionário Código do Melasma. Vocês têm... textos pré-montados para vocês utilizarem como modelo, referência, quando a paciente, por exemplo, entra em contato com vocês. A paciente entra em contato com vocês, dizendo, estou pensando em qual o valor de tal coisa. Tem uma resposta que eu te ajudo a conversar com ela inicialmente. Daí, tô na dúvida. Uma paciente me deu oi, eu fiquei na dúvida. Vai lá para a aula da consulta de avaliação e me diz qual é a tua dúvida. Eu vou te responder para te ajudar a atender essa tua paciente. Temos aulas ao vivo ou são todas gravadas? São todas gravadas até então, Raquel, mas sempre eu trago alguma novidade. Então pode ser que eu resolva trazer uma aula, por exemplo, com um professor que gosta de fazer aula ao vivo. Como, por exemplo, o Diogo Brandão. Eu acho que você conhece o Diogo Brandão, né, Raquel? Que ele é de Portugal. Deve ter sido, não sei se já foi teu professor, também maravilhoso. O Diogo adora aula ao vivo. Ele não curte muito a ideia de aula gravada. Então, quando eu vou fazer uma aula com o Diogo, como, por exemplo, a aula que tem lá dentro, ele diz assim, vamos fazer um ao vivo. Vamos fazer um ao vivo. Daqui uns dias a gente vai fazer mais uma aula. Então, no caso, vocês recebem um comunicado, um aviso, que vocês podem escolher ali, assistir a aula ao vivo, ou depois a gravação também fica disponível. Parabéns, Camila! Bem-vinda! Bem-vinda! Muito obrigada pela participação de todos. Espero encontrá-los em breve lá dentro da plataforma do curso. Beijo, gente!